Então é assim, para começar eu digo já assim, havia uma história que eu tenho aqui preparada, que alguém, eu não sei quem, já não me lembro, um dia estava bêbado e foi a uma relote com os amigos, depois de sair da noite, foi a uma relote, tinha fome e disse assim à senhora: olá, boa noite, eu queria um pão com chouriço e 2 pastéis de nata! Toma, pastel. Oh, meu pastel. E tu ficaste pastelão de nata. Fogo. Ai, que meu maravilha. Deus. Pronto, não sei que história é. Eu até Bem, acho que é de um ex-namorado, de um amigo de um ex-namorado. pois é isso. Já não me lembro. Mas foi um mar. Mas ficou a história. E ficámos pastelões. Foi pastelões. Pronto, agora vou aqui às minhas notas. Que não Mas sei... comemos o pastel, não? Ai, vou quebrar o meu jejum intermitente. O que é que aconteceu este pastel? Coisa tanto. Eu já passei por muito hoje, no dia de hoje. E eu fui comprá-los de manhã. E eles já passaram por muito pastel. Nossa. Eu vou só dar uma trinca, que eu estou aqui na dieta. Ah, é? Eu também. Uma coisa que não se pode ter, já me lembrei por causa disto hoje quando fui comprar. Primeiro date, nunca comer pastéis de nata. Mas ficas com os dentes todos pretos. Então foi por isso que tiraste esta coisa que querias ficar com este, era? Oh, desculpa. Afinal, olha, agora dei uma dentada. Agora será que tenho os dentes pretos? Ah, meu Deus. No final. Tenho os dentes todos escorridos. Faz mal. É por isso que isto é o melhor podcast de sempre. Poxa. E depois, tenho de dizer aqui aos ouvintes, está um calor do caraças e cheira... Tu dizes que não, mas cheira a cocó para mim, para as minhas Eu canelas. ia trazer uma t-shirt de manga cava e um calçonito e pensei, não, uma pessoa tem que ir elegante. Epá, mas este calor... Está mal, Parece que voltámos ao boom. Está mal. Parece que estamos outra vez no boom. Ai, pastel. Vamos falar do boom. Não podemos falar tudo. Talvez a minha mãe ouça estes episódios. Mas foi uma boa experiência. As pessoas drogam-se imenso e está muito calor e é complicado aquilo. Mas sabes que eu vi... Ok, falamos do que é que podemos falar então. Pouco. Tem um palco interessante. Tem nus, que eu fiquei doida Tem com os muitos nus. muitos nus. Pá, E aconteceu-te estás a dançar no palco, ou dentro da pista, não é no E palco, ver estás a nus. dançar na pista, e eles chegaram, Eles chegaram. tiraram Em a barro. sua roupa. Não, Ah, isso não. vêm vestidos. Não. Chegam, põem a sua malinha, não sei o quê, tiram a t-shirt, tiram os calções, tiram as Cueca. cuecas, Ah, isso não tive. dançam, Não, isso e não. depois chegam, metem tudo outra vez, não sei o quê, e vão-se embora. Eu fiquei impressionada com os nus. Eu Porque, adorei. eu também adorei. Porque eu até disse num episódio que falei do boom que é, eu não sei quantas pilas é que as pessoas já viram na vida delas. Mas eu vi mais pila numa hora e meia do que na minha vida toda. Depois estava sempre a pensar, não olhes, isso é estúpido, só que estava tipo, uma pila grande, uma pila pequena, uma pila torta, uma pila direita. Ficava doida. Mas é irresistível, é irresistível. É, e os do barro? Tu viste os senhores do barro? Os senhores do barro. É uma introdução ao nu. Que maravilha. Bem, vou Não, começar. mas eu gostei muito porque eu sou defensor que todas as pessoas deviam dar nuas. Mas é bom. A única coisa que me faz um bocado de aflição é, imagina, estou nua, estou bem, estou plena, natureza, e depois ver alguém que eu conheço e me dou bem. O que é que eu faço? Tipo, olá, tudo bem? Tudo bem, Jorge? Não ia saber lidar. Mas é que eu com acho isso. que esse constrangimento só acontece aqueles primeiros 5 minutos que estás nu. Talvez. Porque depois, não sei qual é a tua experiência de nudez. Só Alguma topless, vez tiveste alguma experiência de nudez? 1 ou 2 vezes pontuais no Meco, a medo. Que Que parece alguém. encontrar alguém que eu conhecesse. Sim, a medo. Eu gosto, Tensa. eu, especialmente na Praia do Malhão, tem lá uma parte depois tens a praia normal, né? Depois a seguir tens a praia de nudistas. Adoro. Sempre que posso, Porque é a liberdade, não é? estou nu. Pois. E depois tens aquele momento, mas tens sempre aquele momento constrangedor que estás com pessoas e de repente pau. Mas passados os sim. 5 minutos, Já pá. safora. Já aconteceu, já viste tudo que tinhas para ver, não já? Então tá. Acho que eu gosto muito. Sim, uma sensação mesmo... Tu andaste nu no boom? Não. Opa, não, mas houve lá uma altura que quase parecia, né? Tive com uma sunga que mais valia não ter nada. Yeah. Era mais digno não ter nada até. Exato.
Achei mais constrangedor estar com a sunga Do do que que- se calhar se estivesse em full nude. Então é assim, Então vá. eu não tenho aqui nada, eu tenho aqui uns tópicos. Perguntei-te se podíamos falar de tudo, Uhum. ou se havia constrangimentos, e tu disseste tudo pode ser conversado. Tudo. Pronto. E eu, aqui não é uma declaração, mas eu tenho aqui escrito, sou a pior amiga de sempre. E agora vou desenvolver. Agora vou dizer mal mesmo. Não, porque eu acho que nem sempre fui a amiga que deveria ser para ti. Porque imagina, eu adoro-te e amo-te e falo contigo como se nós estivéssemos sempre juntos desde 2008 até agora. Mas eu acho que houve para aí 3 anos que eu nem falei contigo. Por nada, porque foste à tua vida, eu fui à minha, mas sempre tive um carinho. Mas acho que em certos momentos da tua vida, principalmente quando a tua mãe faleceu, eu pensei, podia ter sido melhor pessoa. Mas tipo, estava aqui na minha vida, ou grávida, ou mãe, e isso não é fixe. Só que depois tu tens outra coisa que é tu não te chateias. E isso também permite amigos de merda como eu continuarem e terem 20 vezes merdas combinadas e tipo, ai não posso, porque combinei 10 hoje tinha 4 coisas combinadas para o mesmo dia. Eu sou estúpida, estás a ver? E eu fazia isso com um desprendimento contigo, tipo, pronto, vou desmarcar. Ele não se chateia, eu já sei. E por isso é para dizer que gosto muito de ti e que sou uma merda de amiga. E que esperas que eu te desculpe pelas... Sim. Sim, eu posso fazer esse esforço. Estou a brincar. Não, eu acho que... Eu também não acho que seja o melhor amigo. Percebes? Eu também não tenho... A questão aqui é que eu acho que é também uma questão de moral, não é? Quer dizer, qual é a minha moral para me zangar com alguém quando eu... É quando combinas coisas comigo, tu nunca desmarcaste. Tens moral. Ou estás mais Pois, disponível. se calhar nunca assim. desmarquei, mas quer dizer, mas se calhar houve momentos em que devia ter estado e não estive, houve alturas que devia ter perguntado e não perguntei. Percebes? Sim. Eu acho que é um bocado, eu acho que a moral é uma não se restringe a um momento, a uma situação específica, não é? Quer dizer, eu acho que também, e eu tenho uma vida que é pautada por muita instabilidade, não é? Ou seja, instabilidade no sentido de eu não tenho um trabalho regular, eu não tenho uma atividade, eu não estou num sítio regularmente, não é? Tu vives aqui, neste prédio, Sim, há não é? 500 mil anos. Há 500 Sim, mil sim, anos, sim. não é? Eu acho que é essa linha, não é? Essa linha condutora. Eu não tenho isso. Eu já vivi Sim. em variedíssimos sítios, já tive em milhares de casas, com pessoas completamente diferentes, sempre. E isso era o meu segundo ponto. Eu sou tão então- boa uma amiga que eu não faço ideia do que é que tu fizeste na tua vida. Imagina, eu tenho uma vaga ideia tipo, o Johnny Pastel, o que é que ele faz? É do yoga. Mas não é nada. É tipo muito mais do que isso, estás a ver? E Sim, não, mas é mais fácil, isso é mais fácil. então, resumo, agora aqui que eu também vou ficar a saber em primeira mão. Imagina, tu tiveste... nós conhecemos em 2008, tu tiveste um ano na aviação, foste pela experiência e foste embora à tua vida. E depois a seguir, tu foste para o Rio ou para a Tailândia? Fui para a Tailândia. Fazer o quê? Fui fazer o estágio do Inove Contacto Pois foi. e estive lá 7 meses e trabalhava como, basicamente trabalhava na parte económica da embaixada, com a ICEP, portanto fazia estudos de mercado, economias, pronto. E adoravas? Não, também não era aquela coisa. Sabes que há muito pouca coisa que eu possa dizer que fazia o resto da minha vida. Pois, tu és inquieto. Porque eu não sou essa pessoa. Yeah. E não tens medo? Não, porque Não. a vida tem mostrado que eu não Pois. preciso ter medo, Sim, não é? sim, A verdade sim, é sim. essa, não é? Tenho feito muitas coisas e estou sempre a saltar de um lado para o outro. Pá, é um bocado instável, é um bocado difícil, se calhar há alturas em que eu penso, houve milhares de alturas em que eu pensei já, se eu estivesse ainda na aviação, não é? Estavas Como na é que seria a minha vida? Não, é? mas sim, sim, ainda sim. Ainda ontem fazia esse exercício quando aterrei, quando estava no aeroporto, na carrinha, a vir para o terminal do avião, estava a fazer esse exercício, mas é um exercício que eu faço durante segundos, rápido. que rapidamente, que fica ali entretido naquele momento, não é? E com Imaginar. perfeita consciência, e depois tenho um reassurance, quer dizer, tenho uma certidão mesmo de que tranquilo. E estás no Está caminho, tudo bem, está sim. tudo bem.
podia ter sido dessa forma, não é? Eu acho que Sim. há um filme incrível que é o Mr. Mr. Bem, agora não me lembro. Pode ser que me venha entretanto. Mas basicamente o filme é sobre. É um filme. É constantemente acerca de as escolhas que as pessoas fazem. E como pode ir mudando. E como tudo continua a acontecer. Portanto, no filme, eles mostram-te as realidades de que se tu virasses ali para a esquerda, como é que era a tua vida? Se tu virasses para a direita, como é que era a tua vida? Então tu estás sempre a ver as diferentes. Os diferentes resultados, não é? Dessas escolhas, não é? E eu acho, e esse filme, gosto, Mr. Nobody. Mr. Nobody. Ai, tenho de É assim que se escrever. chama, Mr. Nobody. Apontem! Mr. Nobody. É um filme incrível, incrível, incrível. E para mim, esse filme é sobre isso. É sobre as decisões que nós tomamos, das mais pequeninas, e o quanto afetam Podem ter impacto. Que têm. o trajeto Sim, sim. da tua vida. O resto do trajeto da tua vida. E então... Pronto, fui... Já me desviei da tua pergunta. Não, depois estás na Tailândia e porquê é que... E depois? Fui para a Tailândia. Depois de vir da Tailândia, voltei para Portugal, para Lisboa, exatamente. Estive cá uns meses e fui para o Rio de Janeiro. Ok. Foi aí que eu fui para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, trabalhei como petróleo e gás, porque foi na altura que o Lula da Silva encontrou muitos poços de petróleo no Maralto, ao largo da costa. E então, havia muito trabalho, né, nessa área, então eu trabalhei nessa área. Basicamente eu era o Project Manager. Era muito computador? Não era muito computador, era muito relações públicas. Portanto, a minha empresa era americana, então nós tínhamos a equipa americana no Rio e eu tinha que fazer o contacto, A ponte. a ponte, não é? Entre o Brasil e os contactos brasileiros, portanto, arranjar um contacto com a Dilma Rousseff, subir por aqueles andares todos da Petrobras para encontrar o CEO. Ok. Era eu é que andava sempre dentro do táxi, eu tinha sempre reuniões e marcar encontros, que é para eles depois conseguirem fazer os negócios, no fundo. E depois do Rio? Depois eu fiquei no Rio. Foi Tailândia e Rio e depois o que é que ele faz? Não sei bem. Na mesma empresa, fui para Istambul Ok. para trabalhar, para fazer exatamente o mesmo trabalho, mas da área da moda, na área da moda, portanto, sair do petróleo e gás e ir para a moda, de uma publicação que eles tinham para os elefantes. Os elefantes são os donos dos rigs, ou seja, os donos dos petróleos, do petróleo, que na indústria são chamados elefantes, porque são tão ricos, que não há tamanho humano, portanto são os chamados elefantes. Então há uma revista que era dedicada só aos elefantes e eu era responsável pelas parcerias de moda. Não estive lá muito tempo porque, entretanto, candidatei-me, fartinho até à ponta dos cabelos, de países em desenvolvimento. E não é bem de países em desenvolvimento, é um bocado ingrato. Fartinho daquela vida louca, porque era uma coisa tipo constantemente... Sempre a mil e-mails. Sempre a mil e-mails, responsabilidades, objetivos, estás a ver? E o Rio drenou-me muito, muito, muito. Tirou-me muito da minha energia. Então quando eu cheguei a Istambul já estava muito fraco. Já ias cansado? E lembrei-me que para fugir daquilo tudo e para ter uma razão aceitável pelo resto da sociedade, para parar aquela loucura, porque agora que trabalho com muitos, com top managers e com pessoas que trabalham em business ainda, em negócios, eu estou sempre a falar... O meu cérebro pensa em inglês. Então, tipo, não é pedantismo, é mesmo, tipo, é muito difícil para mim arranjar, quando estou a seguir uma ordem de pensamento, uma linha de pensamento, encontrar as palavras em português. Mas pronto. É muito engraçado perceber que as pessoas entram nesse comboio e depois só param quando tem um problema grave de saúde ou quando há alguma coisa mesmo que as apanha. E eu senti que estava nesse comboio, não queria estar nesse comboio, então arranjei uma forma que a sociedade aceitasse para
que parar de estar no comboio. Então fui tirar o mestrado e candidatei-me a Copenhagen Business School para ir tirar o mestrado em Copenhagen. Quando estava em Istambul. Para ir descansar. Para me ir embora, Sim, para parar. O que eu queria era ir para o sítio mais aborrecido, mais... E de facto, rotineiro de mais caminho, ir à rotineiro, escola. mais safe, mais... Sim. Mas, tipo, quer ter uma vidinha, tipo, quer sair deste comboio e quer andar de burro. Sim. Calmamente. Devagarinho, Sim. muito bem. E então foi isso que eu fiz. Portanto, fui para Copenhaga, consegui candidatar, consegui entrar lá no... Eu ainda fui ter contigo uma vez. Estivemos lá com a Sim. Nath. Sim. Lembro-me perfeitamente. E estive lá. E depois acabei por ficar em Copenhaga 5 anos, acho eu. Sim. Acabaste lá o mestrado e E começaste a continuei. trabalhar Continuei lá. lá, sim. Ok. Estive lá para aí 5 anos. E o yoga apareceu aí. E foi aí, exatamente. O yoga apareceu no primeiro ano que eu cheguei a Copenhaga. Apareceu como uma atividade física, essencialmente. E eu depois gostei tanto daquilo, aquilo agarrou-me tanto, né, o meu fascínio pelo yoga está do lado da meditação, da parte meditativa da prática do yoga. Não é? Portanto, basicamente, para fazer um mind map, eu estava a 500 mil à hora, não é? Salto para o burro. Tranquilo. Não, ainda em êxtasinho. em tentar que o burro Sim. andasse mais depressa, encontro o yoga e o yoga é o que me faz, no fundo, ir à velocidade normal do burro. Não é? Portanto, no fundo, tipo, conseguir encontrar o meu pace para ficar mais tranquilo. Mas consigo perceber que é através da meditação que eu chego a esse sítio e não através do yoga. Ok. Pronto. E então, aí... começo a dar aulas de meditação. Mas vais tirar um curso? Não. Ok. Não. Tu nem dizias que eras essas professor, coisas. tu dizias facilitador, Sou facilitador. não é? Sim. Sou facilitador. Porquê? Porque eu comecei a ler muitas coisas sobre meditação, comecei a praticar muita meditação, eu próprio a fazer muitos exercícios comigo mesmo, tipo, a tentar perceber. E depois houve uns amigos meus que me começaram a perceber lá na Dinamarca e que queriam experimentar. E foi com eles que eu comecei. Ok. Não é? Eu disse, e a única coisa que eu lhes disse foi, é assim, aquilo que eu posso fazer é quando eu estou a praticar, dizê-lo em voz alta. Uhum. E vocês fazem também, vão seguir, se vocês conseguirem, conseguem. Se não conseguirem, esperem por mim. Esperem por mim. Não é? Sim, porque eu não tirei nenhum curso, não faço a mínima ideia, não é? E depois foi muito engraçado, porque nessa altura nós temos muitos mestres ao longo da nossa vida, à medida que vamos... E há mestres que tu vais buscar e que vais lembrar deles. Houve uma... No meu 12º ano, meu primeiro 12º ano, eu, numa de rebelde, achei... Uma rebelde e também por achar que era Beto. As maluqueiras dos teenagers. Por achar que era Beto, achei que não devia estar numa escola em Chelas, porque a minha escola era ali em Chelas. Qual é que era? Já não lembro como é que se chama. Não lembro como é que se chama. Pronto, era uma escola ali em Chelas. Ali no pé de onde é o McDonald's agora, o Continente. Já sei. Que eram barracos. Sim. Eram uns barracos. E Beto não pode estar, não desfazendo, mas não pode estar. estar. Barraco, nem menos em Chelas. Sim. Então, não convenci sequer. Disse à minha mãe, mãe, eu quero estudar para a Maria Amália. Com certeza. Foi um bom Beto, não é? Dom Pedro não, como é que se chama? Dom Pedro V? Dom Pedro V, não é? Como é que se chama? Dom Pedro V ou Maria Amália, as únicas hipóteses. Sim. E lá fui eu para... E a minha mãe disse... A minha mãe sempre teve esta grande inteligência, que era... Ela dava-me a opinião dela sobre aquilo, né? E depois dizia, mas se tu queres ir, vai. E assim foi. Foste. Eu acordava às 6 da manhã todos os dias porque para atravessar Lisboa de autocarro. Porque ela disse, mas vais sozinho, vais mas por desculpa, ti. o Beto vai de scooter, não sei o que é que se passava consigo. Não tinha. Pois. Não era Beto suficiente, não é? Lá ias? Lá ia eu para Maria Amália, pronto. E lá tive um ano. Ok. Maria Amália. E isto para te falar do mestre. E conheci uma rapariga que é a Andreia, que era massagista no Ritz.
que é logo ali à porta, Maria Amália. Uhum. Ela era massagista, era brasileira, massagista, e fazia acupuntura, também fazia umas coisas alternativas, e era professora de yoga. E nós, quando nós fazíamos, e eu imediatamente dei muito bem com a Andreia logo. Ok. E quando nós tínhamos furos, íamos para o Parque Eduardo VII e passávamos tempos incríveis. Ela, adorava falar com ela. E a Andreia era uma verdadeira mestre de yoga, era uma verdadeira, sabes? Lindo, E eu adorava estar com ela, e ela fazia massagem na cabeça, mas as melhores massagens que eu tive na minha vida alguma vez foi no Parque Eduardo VII pela Andreia, num furo de uma disciplina qualquer. E pronto, a Andreia também tem uma história giríssima, mas agora não é por isso que eu estou a falar dela. E quando os meus amigos me pediram em Copenhague para fazer as aulas de meditação, a primeira pessoa que eu me lembrei foi da Andreia. E encontrei a Andreia na internet, fui à procura dela, no Facebook, não sei o que, encontrei, falei com ela e ela disse-me uma coisa muito engraçada, que é muito mais importante aceitares aquilo que te está a acontecer e experimentares ver como é que te sentes, como é que se dá, como é que te sentes, como é que resulta, do que estás a pensar que não tens ou as qualificações, ou não és good enough, não é? Ou bom o suficiente, ou quem és tu para agora, não é? Teres a pretensão, a audácia, não é? E é muito engraçado, porque esse momento foi um momento que, a partir daí, tudo o resto que eu fiz tem muito a ver com esse momento. Sabes? O não procurar esta validação, não procurar... E de tal forma que depois... Isto é de tal forma embranhado nas nossas cabeças e nos nossos hábitos, que depois, quando eu estava a acabar o curso, a fazer o mestrado, a tese do mestrado, em Copenhague, eu estava... de uma forma muito esquisita, porque para quem está no meio académico e percebe um bocadinho isto, que é, de uma forma muito esquisita, a pressão da performance, não é? Que é muito pouco tangível no meio académico. Ok. Eu não a tinha. Sabes? Eu fiz a minha tese de mestrado, foi tão simples, não sofri, não tive preocupado com datas, que é uma coisa que não foi leve. Foi muito leve, e adorei escrever a minha tese de mestrado. Foi uma coisa, não é, que é uma coisa quando eu falo com as pessoas que tiveram essa experiência, não acontece, não é? É raríssimo. E eu acho que tem a ver com isso, tem a ver com o iniciar, porque foi a partir daí, também, com o iniciar desta coisa do faz aquilo que tu achas que faz, que aceita aquilo que está a acontecer. É um bocado isto, aceita aquilo que está a acontecer e experimenta-o. E retira a tua... lição, o que quer que seja. Sim. Né? O que é que seja aquilo que veja para ti, retira isso. É dificílimo, claro, não é? Porque eu acho que depois nós temos tantas outras coisas. Eu quando acabei esse mestrado, achei aquilo tão fácil que eu pensei, eu agora queria fazer um doutoramento, porque o doutoramento vai-me dar outro status. Pois é. E agora vou fazer doutoramento. Pau! Mas não é por causa do status. A questão aqui é essa, que eu acho que foi isso que mudou. É muito subtil, mas foi isso que mudou. Porque eu querer continuar a investigar e a trabalhar, no fundo, a área que estou... Mas tu também gostas de aprender e de... Adoro a minha cena. E isso leva-te, sim. Isso é espetacular. E depois, pronto, para acabar, rapidamente, fast forward. Não é preciso. Comecei a fazer as aulas de meditação com esses amigos. Entretanto, começou a ter imensa gente, né, a fazer cenas, e eu comecei a sentir que precisava de algumas ferramentas. Ok. Especialmente ferramentas de toque, ferramentas de... Porque
Na meditação, quando tu estás a fazer meditação e queres relaxar alguém, ou queres, tipo, há um toque específico, há uma forma específica de tocar nessa pessoa. Ok. Posso fazer essa pressão, não é? E então essa técnica, eu tinha que ir buscá-la em algum lado e fui fazer o curso de professor de yoga. Foi aí que eu fui fazer o curso de professor de yoga. Portanto, eu sou professor... Epá, tu és mesmo uma pessoa incrível. É curso, é aprender. Isso é espetacular. Não, mas é aprendizagem, é fazer coisas, pois, eu acho... Não estás resignada, é porque eu conheço muita gente que porque é mesmo assim a vida e claro. É o que é. Mas muita gente queixa-se que não está bem, mas não fazem nada para mudar. E tu, se calhar, não sei se precisas ou não, ou se precisaste ou não, de mudar, mas vais fazendo, agora gosto disto, vou fazer isto. E lá está, qualquer coisa que te pode mudar o caminho. E eu às vezes penso, então a malta que se queixa, porquê é que não muda qualquer coisinha? Porque é uma questão... Mas é difícil. Sabes que era esse ponto. É uma questão também, eu acho que é uma questão muito grande, há um ponto muito importante aí, que é estar atento. Porque há aqui uma coisa, há aqui uma nuance, não é? Porque tudo bem que eu tenho, há aquelas técnicas de psicologia, fast food psicologia, que é escreve as tuas afirmações, os teus objetivos. Agradece, que agora está muito na moda. Escreve, põe bem à vista, que é para veres bem todos os dias, não sei o quê. Isso tem um objetivo. E é um objetivo que faz sentido, que é o objetivo de tu manteres presente para onde é que queres ir. A visualização. Ok? Agora, eu posso muito bem chegar ali àquele quadro. Eu lembro-me, eu conto esta história a toda a gente, que é, eu tinha 18 anos, 16, 18 anos, e eu sempre fui muito louco nas minhas visões. Assim, tipo, temos de falar sobre os anjos ainda. Eu fazia coisas muito, muito, muito absurdas, que eu hoje penso que eu acho que são lindas, porque eu vivia... Tu estavas mais à frente. Eu vivia muito na minha bolha, na minha realidade, as coisas aconteciam da minha forma. Isto tem muito a ver com a minha avó. É o amor da minha avó. E é muito importante este ponto, porque amor da avó há só um. Pode haver tios, pode haver... Não há, o amor da avó tenho só a certeza, só um. E aquele amor incondicional em que a simples presença daquela pessoa te faz acreditar tanto em ti. Não é? E teres tanta força. Não é? És invencível. Tudo é possível. Estás a ver? E eu acho que... E a minha avó alimentava-me muito isso, com esse amor. Então, quando eu tinha aquela idade, eu imaginava as coisas mais idiotas. Mas tão lindas. Porque quando penso, rio-me tanto só para mim, do género. Eu pensei na minha festa de despedida de solteiro. Minha festa de despedida de solteiro. Nessa altura? Aos 16 anos. Eu fiz um budget para a minha festa de despedida de solteiro. Não estás a perceber? Era alugar a última praia de Vila Moura, não é? Beto que é Beto, passa pela Moura, não é? Com certeza. Mas era a única praia que efetivamente eu conhecia, não? Mas pronto, porque os meus pais, nós íamos para lá todos os anos em setembro, num apart-hotel que os meus pais arranjaram, então íamos sempre. Mas então o plano era, então tínhamos a piscina, era a praia, era fechar a praia, tinha fogo de artifício, tinha um palco flutuante, onde eu ia convidar a Diana Krall para cantar, com a minha irmã. Não era a minha irmã e a Diana Krall, as duas no palco flutuante. Ia ser muito caro montar um palco flutuante, portanto pus o budget disso. Depois ia haver uns dançarinos dentro d'água a fazer umas coisas, e depois havia toda uma festa, não é? Tipo, luzes, coquetéis, comida, não sei o quê, não é? E eram para aí 500 pessoas, era assim, um disparate. Nem conhecia 500 pessoas na altura sequer, portanto, mas achava que quando fosse solteiro ia ter muito mais de 500 pessoas. Então eu fazia estas coisas, e depois outra das coisas era, quando
eu dei um limite para mim mesmo, que aos 30 anos tinha que ter um helicóptero. Ok. A culpa é da tua avó, não é? Nada menos, nada menos. Aliás, se o meu pai ouvir esta conversa, ele vai dizer assim, senhora, a tua avó é que era maluquinha da cabeça. A tua avó é que passava essas maluqueiras. Fez-te muito mal a tua avó. Eu não teria tido esta conversa. Eu, claro, eu fiz mal. Então, isto para dizer o quê? Para dizer... Já não é porque é que... Dos resignados que queixam e não mudam a vida, porque acham que não conseguem? Sim, isto para dizer o quê? Para dizer que nós podemos ter ideias megalómanas. Escrever no vision board, não é? Uma coisa megalómana, não é megalómana, quer dizer, aos 30 anos eu vou ter um helicóptero. Eu com 16 achava que aos 30 anos ia ter um helicóptero. 15, quase 10 aninhos, 13 aninhos, 14 aninhos, já dava para fazer os meus milhões para chegar ao helicóptero. Agora, o problema dos vision boards, isto era o que eu queria dizer, o problema dos vision boards é que os vision boards não estão alinhados com a realidade. Ok. E o que eu acho que falta às pessoas é essa consciência, essa atenção à realidade. Sabes? Eu costumo dizer aos meus pacientes uma coisa muito importante, que é, eu posso parecer muito idealista, mas eu tenho tudo estruturado. Eu tenho uma mente muito... a minha organização das coisas é muito logística. Daí eu ter de estudar logística. Eu estudei gestão da logística. Okay. E eu amei estudar logística exatamente por causa disso, por causa da estruturação das coisas. As coisas só acontecem se A, B e C estiverem em porque certos tu, momentos... agora estou-me a lembrar, tu nesta vida louca e idealista, que pode parecer isso ser ou não, pronto. Por exemplo, o dinheiro. Tu tens de ser orientado e a tua relação com ele tem de ser boa. Claro. Sim. Eu tenho sempre o enorme privilégio, né? Ter um pai rico e és Beto? Ser Beto. Não, ser Beto. Eu nunca sei, muito dodge, não é que foi o dinheiro, mas tu, Beto, que é Beto, sim. Anda sempre com grandes carros e depois não tem dinheiro para comprar nem quatro chega à casa das pessoas, bicicleta, desculpa. Exato. Não, mas eu sou muito orientado com o dinheiro. Eu tenho o privilégio de nunca me ter faltado nada. Portanto, tive uma avó que sempre me deu tudo. Uma mãe e um pai também sempre me deram tudo. A minha mãe a muito custo, a muito custo, não era muito custo, mas coitadinha. Ela eu lembro-me que estava a conduzir porque depois tenho estas ideias, sabe? Depois eu faço estas coisas. Estou a conduzir, não é? A minha mãe dava aulas de recursos humanos na mesma faculdade onde eu tirei gestão da logística. Então havia um dia por semana que a minha mãe é que levava o carro. Eu ia de transportes e depois vínhamos os dois de carro, porque ela é que precisava de levar o carro para depois chegar lá e dar aula e não sei o que, e vir embora. Então, mas eu é que conduzia sempre, eu nunca conduzia. Então eu conduzi para cá e lembro perfeitamente do sítio onde estávamos na condução, no trajeto, e a dizer-lhe assim: mãe, eu estava no primeiro ano da faculdade. Mãe, para o ano vou para a Finlândia. Super assertivo. Para o ano vou para a Finlândia. Já me inscrevi, Erasmus, um programa de intercâmbio, não sei o quê, vou um ano inteiro. E minha mãe: mas tu és maluco? Não sei o quê. Como assim vais para a Finlândia? Mas quando é que isso começa? Então, mas com que dinheiro é que tu vais para a Finlândia? Com o teu, mãe. E ela: mas nós temos que ver isso. Sim, vamos ver, mas eu já me inscrevi. E tu achas que se os teus pais não tivessem ajudado e fossem uma base fixe, tu podias ter tido a vida mais, pelo menos que parece assim, mais idealista? Sim. Se eles não tivessem ajudado, sim. Se eu conseguia ter esta vida? Sim. Nunca, pois. Por isso é que muita gente, se calhar, não tem a coragem, se calhar, de sair das suas vidas. Era isso que eu ia dizer. Eu acho que tem muito a ver com a segurança. Pois é. Agora, também é verdade que houve... tudo bem, assim, quando nós somos crianças, quando nós somos jovens, quer dizer, há uma responsabilidade dos pais para com os filhos, não é? Obviamente, depois há pais que podem e há pais que não podem, mas isso agora depende depois de
eu acho que vamos generalizar, é problemático generalizar, mas vamos Sim, tentar, já fazer, vamos generalizando, tentar, sim. Sim, tentando sim, fazer este exercício. Agora, eu sei que houve ali uma altura em que houve uma viragem, sabes? E foi quando eu estava em Copenhaga, em que eu disse, fechou a fonte. Não quero mais dinheiro vosso. Tipo, acabou. Também era a tua maturidade, não é? Claro, e agora até me cresceram os sisos. Foi tão engraçado. Foi tenso. Foi nessa fase cresceram os sisos. Porque assim, eu ganhava o meu dinheiro e fui para a Tailândia, tinha o meu dinheiro, estive no Rio de Janeiro, tinha o meu Mas dinheiro. sabias se algo corresse Mas mal sabia ou se alguma coisa corresse mal, que eles estavam ali. Sim. E hoje ainda sei, atenção. Claro. E depois, houve ali uma viragem que eu disse, acabou, não quero mais dinheiro, e agora porque a viragem também passou por outra coisa, passou pelo momento, que é um momento muito subtil, acho eu, na relação entre pais e filhos, que é aquele momento em que tu te começas a preocupar mais com eles do que eles contigo. Sim. Quando dá aquela viragem. Não é chamar-lhes velhos, mas acontece alguma mas coisa já quando eles começas estão a entrar numa começas a idade... sentir aquela preocupação, Sim. já começas a sentir aquela obrigação de ajudar, de participar. Não é? É muito subtil, mas é um momento. Há um momento que isso acontece. E foi nesse momento que eu disse, ok, a responsabilidade agora é minha. E só minha. Não é? Obviamente, se eu precisar de alguma coisa, sei que eles estão ali. Mas... Claro. E portanto, isto para dizer o quê? É claro que tu tens sempre essa capacidade, tens sempre esse momento. Vais ter sempre esse momento. Agora, há pessoas que têm esse momento mais cedo, ou seja, pela infelicidade de terem perdido os pais, ou seja, porque a impossibilidade dos pais... Sim, vidas mais complicadas. Sim. Mas eu, na minha vida, sempre foi... sempre foi muito assim. E não tenho... Tenho muita consciência... Tenho muita consciência da sorte. Não é? Agora, eu acho que há outra coisa aqui importante, que é nós não nos podemos... Há bengalas, não é? Que nós não nos podemos agarrar. Contar a 100% com elas, sim. E na retórica, e na vontade, não é? Quer dizer, as pessoas... Não é? É muito mais fácil nós agarrarmos na bengala e na retórica, não é? E na desculpa, sim, do que tomarmos uma ação. Claro, não é? claro. Porque é assim, difícil. Eu fui para a Tailândia sem nenhum suporte económico da parte dos meus pais e foi mega difícil. Não é por ter o suporte económico deles ou por ter a possibilidade que eu deixei de ir. Sim. Foi muito difícil. O meu primeiro mês na Tailândia foi sôfrego. Ok. Foi uma solidão como eu nunca tinha sentido, sabes? Foi de tal forma que eu saía, depois tu encontras as tuas incapacidades, não é? Nestes momentos, não é? Que é tipo, eu nunca fui indivíduo de chegar a um sítio, não é? E de fazer amigos. Tipo, muitas vezes. Agora vou ali àquele café e vou sair de lá com 10 pessoas e super contente. Há pessoas assim. Sim. Eu não sou essa pessoa, não é? Eu preciso de sentir alguma ligação, preciso que as coisas cresçam, que evoluam, sabes? Eu sofri horrores. Tipo, eu ia para um bar e dizia, não, João, tu és capaz, que eu estou a ser fora. Tu hoje vais fazer um amigo. Frente ao espelho. Vai, João, vai. Agora vais ali para o café, agora vais ali para o bar e vais sair e vais se encontrar com pessoas, não sei o que, nananã. 2 ou 3 horas depois, eu, novamente, frente ao espelho, a chorar para a berrenho porque não tinha conseguido, já tinha ido, mas tinha voltado e estava desesperadíssimo. Estava-me atrasado mental, tipo, nem conseguia falar com uma pessoa ou com outras pessoas, parecia um atrasado mental a falar com pessoas, sabe? Porque o desespero era tanto e a vontade era tanta, tipo, aquilo foi ridículo, devia ter sido filmado. É que eu já estou... Como é que se chama estas afirmações que se fazem frente ao espelho? Antes de ir para uma reunião, esse tem o nome? Sim, não sei. Vai, vais conseguir, vamos. Bora, ando-te contente. Vinha sozinho. Mas hoje, depois, foi ao espelho novamente a cheirar o arranho. Ai, que tristeza. Que vida triste. Mas pronto, isto para dizer o quê? Todos estes leap jumps e todos estes saltos, é verdade que têm alguma
alguma parte tem a ver com essa segurança. Um conforto, tu sabes, esse se eu correr conforto, mal, esta né? gente está aqui e vai-me aqui. Agora, não invalida em nada, não é? A coragem que é preciso para fazer. Sim, Estás a perceber? sim. Eu acho que é um bocado isso. Eu acho que as pessoas agarram-se muito a essas bengalas para não fazer. Não invalida em nada. Sim. Para não fazer. Sim. E para não assumir que Tu 90% ou 99% daquele salto é coragem. Sim. Sabes? E eu acho que é um bocado com toda a gratidão, gratitude, Gratidão. Sim. Toda a gratidão, não invalida o facto de, eu acho que é preciso sim. muita, não é muita, mas é preciso alguma dose de coragem e de loucura. Então não é? Sim, e de loucura, sabes? Eu acho que e era tão bom que as pessoas fossem um bocadinho mais loucas, fossem um bocadinho mais... E achas que tem a ver com às vezes isto é um tema que eu gosto de falar, porque eu também ainda não sei a minha opinião sobre isso. Não tem a ver com a nossa relação com o dinheiro, que parece que é má? Não sei se é que parece que é má, não sei explicar. Que nos faz ter medo, que nos faz não avançar. Claro. Eu acho que eu acabei de vir... Tens toda a razão. Eu acho que a relação que nós temos com o dinheiro é uma das maiores responsáveis, não é? Porque nós achamos sempre que vai faltar, não é? Quando gastamos, vai faltar. Já estamos a pensar nas desgraças e a atraí-las para nós, é limite. Exatamente, não é? Porque necessariamente é isso que estás a fazer. Já estás a pensar que vai acontecer qualquer coisa e tu precisas deste pé de meia porque vais ter uma desgraça. Claro. E porquê que é mau? Explica-me. Porquê que ganhar bem é mau? Porque é que uma pessoa que ganha bem... Isto é mesmo uma questão que eu tenho, imagina. Já houve tempos na minha vida em que eu ganhava muito bem. E tinha amigas que ganhavam um ordenado mínimo. Porquê é que eu me sentia mal em gastar dinheiro em merdas aleatórias ao pé delas? Em primeiro lugar, eu acho que devias mudar de amigas. Sou ricas. Para me pagarem tudo. Tens que igualar o nível, não é? Mas porquê é que é mau? Porquê é que tu te sentes mal de gastar... Normalmente isto é coisas fúteis que me vêm à cabeça, mas pronto, fazem parte da vida. Porquê é que tu te sentes mal em gastar 700 euros, vou inventar, nos brincos, numa bandelete, numas cuecas? Porquê? Se tu tens dinheiro para pagar as tuas contas, estás tranquilo, não te falta comida, porquê é que nós intrinsecamente achamos que não devia, não podia, isto é mau? Porque eu acho que socialmente os portugueses têm uma relação muito difícil com o dinheiro. E têm uma razão muito difícil de dinheiro porque têm pouco dinheiro, porque isto é uma tristeza. Ok. Isso faz-me sentido, claro. Porque depois comparam-se com os outros, não é? E agora cada vez mais facilmente nos comparamos com os outros, não é? E percebem, não é? O quão baixos são os seus salários, o quão pois, sim. Não é? Portanto, logo aí eu acho que nós temos uma relação difícil com o dinheiro. E depois, eu acho que também há outra coisa que é... eu costumo chamar sempre à altura das grandes dificuldades que as pessoas tiveram. Nós não nos podemos esquecer que há muito pouco tempo tínhamos nada, não é? E vivíamos com nada. E os nossos pais, eu não sei como é que são os teus pais, mas os meus pais... Passou a fomeca. Pois, era a história da sardinha a dividir por 10. Aliás, e hoje em dia vais ao Instagram, aqueles memes, aquelas brincadeiras que fazem, não é? O meu pai dizia que ia para a escola, como é que ele ia para a escola? Depois aquela brincadeira de ele apanhava neve, ia descalço, não sei o que, não é? Mas era. Era o que é. E não é assim há tanto tempo atrás. Não é assim há tanto tempo, não é? Não é. E portanto eu acho... E depois, de repente, também houve um salto para uma enorme futilidade e uma enorme facilidade de comprar coisas. No tempo dos nossos pais terem pai 40 anos, não? Que é comprar no fundo, casas, comprar carros, podia-se tudo. Que é no fundo também esta coisa do fast fashion que nós andamos a viver e esta loucura de comprarmos coisas tipo à barda, não é? E é tudo muito rápido, sim. Sim. Então, o que faz com que nós não consigamos, não tenhamos tido tempo para, eu acho, para solidificar uma relação boa. Assimilar que, sim. Solidificar uma relação boa com aquela entidade que é o dinheiro. Que é nada mais, nada menos que uma moeda de troca. E porque se houver, é bom. Se não houver, é que é mau, não é? Se as pessoas passarem... E porque tem a ver uma coisa muito interessante, que eu acho que o dinheiro é simplesmente o preço, o valor do nosso tempo. Porque se nós vamos... É o exercício de, ok,
Então, eu hoje vou trabalhar e isto vai pagar a minha conta da luz. Uhum. Portanto, eu vou dar o Percebo. meu tempo, vou dar o meu tempo para pagar a minha conta da luz. E quando esta relação começa a ser cada vez mais racional então eu acho que o mal-estar também se perde um bocado. Que é aquela coisa do pá, eu estou a gastar, aliás, eu estou a gastar do meu tempo que tem este valor, não é? Então, se eu quero comprar uma coisa que custa aquele valor, então eu sei quantas horas do meu tempo eu vou ter que dar para aquele valor. Sim, claro. Já não é tanto o dinheiro. Sim, percebo. Ou seja, a moeda transacional muda, não é? Deixa de ser aquilo que agora já nem se vê dinheiro, que agora são Sim, números sim, numa sim. aplicação, não é? Sim. Antigamente Sim, eram umas claro. moedas e umas notas, passa a ser o meu tempo. E eu acho que quando nós viramos isso, quando nós viramos essa... Vês de outra forma, começas a ver de outra forma, não é? Quer dizer, porque assim, o tempo da tua amiga que ganha um ordenado mínimo vale, se calhar, um quinto ou um décimo daquele que vale o teu. Percebo. Percebes? Agora... Eu lembro-me de uma coisa tão gira que tu me disseste há uns anos quando me fizeram phishing à conta. É phishing que se diz. Roubaram-me 10 mil euros na net. Merdas. Lembras-te? Pá, em 2015. E eu estava passada dos cornos, não é? Tipo, tu disseste, é só dinheiro. E, pronto, e não é que se leva essas coisas com leveza, mas é só dinheiro, sim. Porque o dinheiro vai e volta, e vai e volta, e vai e volta. E é assim, a verdade é que nós partimos de um sítio... nós partimos de um sítio de pobreza. Nós partimos de um sítio de grande dificuldade, não é? Sim. E ainda nós Sim, não sim. fizemos as pazes com isso. Porque depois, a minha Tu não vais relação beber com o café, dinheiro... pois não? Não. Posso beber? Podes beber. Mas passa-me a minha bica. Para aqui deste lado. Me adoras. A minha relação com o dinheiro mudou muito da experiência que tive na Tailândia, na experiência que tive no Rio de Janeiro. Eu, no Rio de Janeiro, fiz um estudo de mercado em que, para perceber porque é que os preços, porque é que o preço da pasta de dentes era igual em Lisboa e no Rio de Janeiro. Quando não faz sentido, não é? Porque, apesar de nós ganharmos mal, ganhamos mais do que eles. Sim. Não é? Sim. E uma das razões, que há várias razões económicas para isso ser assim, mas uma das razões é que tu abrias a embalagem e a embalagem de papel da Sensodyne Mandem pastas! a embalagem de papel da Sensodyne tinha um bocado de cartão lá dentro e a pasta era metade. A bisnaga era metade. Era o mesmo preço. Metade do produto. Sabes? E eu... Então, e eu acho que é nessas experiências, pelo menos na minha perspectiva, o facto de nunca me ter faltado, mas também nunca foi esbanjado, porque eu não vivi nunca parte alguma na minha vida em esbanjar dinheiro. Os meus pais, aliás, tenho a história do meu pai que eu conto a toda a gente, que é... Eu tinha pai 14 anos. O meu pai emprestou-me 2 euros. Emprestou-me 2 euros. E andou anos a pedir-me 2 euros de volta. Anos! E eu dizia, mas tu estás louco? Que sovina! Tipo uma cena assim. Tipo, eu lembro-me, ele é muito agarrado. Aliás, e tudo o que nós temos hoje é à pala disso. É por causa disso, claro. É à pala disso. Não é porque ele é rico, nem porque ele fazia mais dinheiro que os outros. É porque ele não gastava o dinheiro. É como o Elinho, cá em casa, com estas obras. Exatamente. É outra geração. Para que tirar a parede toda? Podemos tirar só um bocadinho. Sim, eu percebo. E eu acho que essa noção, e depois a experiência também, por exemplo, em Copenhaga, não é? Viver na Dinamarca. Porque cada país lida com o dinheiro de uma forma completamente diferente. Percebes? A Dinamarca, eles também são ricos há pouco tempo. Ok. Percebes? Agora, o preço das coisas são tão absurdos. As coisas são tão absurdas. Do dia a dia, não é? As coisas básicas. Que tu ficas um bocado, quer dizer, a relação que eles têm com o dinheiro é muito diferente, sabes? E depois eu também acho que há aqui uma coisa muito importante, que é esta parte do dinheiro. Vai e volta.
E Sim. quando nós precisarmos de dinheiro, há formas de arranjar dinheiro. Pois, por isso é que eu agora lembrei-me disso, outro dia estava a ouvir um podcast e eles estavam a falar disto do dinheiro, que é o poupar, mas não é o poupar tranquilamente para ter ali uns trocos, porque também é fixe, mas é o poupar a pensar que vai acontecer uma desgraça. Sim. Isso parece, Mas não isso sei é se ansiedade, atrai essa imediatamente, ansiedade. mas não é bom. Mas essa ansiedade está muito relacionada e agora está cada vez pior, inclusivamente por causa da crise climática. Estava a ler um artigo no outro dia sobre isso, que eles chamam a ansiedade climate anxiety. Ok. Que está a ser um problemaço também, porque está a ser outra fonte de ansiedade. Está tudo Que bem. as pessoas Sim. estão com muito medo Sim, do que aí vem. do que aí vem, não é? Se tem água. Agora estamos todos, Pois é. finalmente, andamos a falar disto há 30 anos, mas finalmente as pessoas têm consciência que a água vai acabar. Em Londres já estão não a é? racionar. Sim. Porque a água acaba. Sim, sim, Não, sim. não há água potável. Sim, nestas Nunca houve, conversas nunca normais houve. nós dizemos, estou muito preocupado, mas contra mim falo depois, eu também Claro. não penso mais sobre isto no dia-a-dia. Pois é, mas a ansiedade neste momento das crises, não é? Tivemos uma pandemia. E é o Covid, e é a agora guerra, temos e é o... Sim. Agora, não é? Portanto, há Sim. sempre uma coisa Sim. qualquer que da back, não Sim. é? Tipo, isto vai dar merda, isto vai dar merda. Estamos sempre... Sempre a ativar sim. aqui a nossa amígdala, que depois faz com que nós estejamos sempre preocupados com isso. Não Sim. tínhamos uma relação Mais leve. mais, Sim. mais leve com as coisas. E Sim. quando isto com o dinheiro é uma coisa, porque depois de certeza Com outras, que tantas se outras for coisas. racionalizar Uhum. nas outras áreas da vida, É igual. também lá está essa ansiedade. Não é só Sim. não é pelo dinheiro, mas há de ser por outra coisa. Sim. Não é? E eu acho que nós temos tido Podes continuar, vou só ver em quanto é que isto está. Espero que não me vejam pois é. rápido. Quanto tempo é que já passou? 50 minutos. Meu Deus! 50 minutos. Temos que nos calar, Tu és não? muito Quando é que isto interessante. acaba? Quanto tempo é que isto tem? Não, tem mais. tem mais. Não, temos tempo. Estamos a fazer como a Bumba e aqueles episódios da Delta. Tu viste? Que Tão aquilo bom nunca esse mais podcast. acabar. Mas era tão bom, não era? Ah. É isso, vou já mudar de tema, porque agora é bom. É um ótimo. Filho. Mr. Nobody, não é? Que é para eu ver. Uhum. Queria falar, pois é. Isto é duas coisas. Mas depois vamos ficar aqui 3 horas. Espera aí, antes de isso, deixa-me só Remata-me. acabar a pergunta que me fizeste. Muito rapidamente. Copenhague, coisa de yoga, meditação. Pois, ainda estamos aí. Fui para Berlim. Pois foste. Vivi uns meses em Berlim. Entretanto, a minha mãe pediu-me encarecidamente para vir voltar. Porque precisava de fazer uns investimentos e precisava que eu estivesse com ela, não sei o que, não. Eu voltei. É delicioso. Voltei, comecei a dar aulas na faculdade. A seguir... Exatamente. Entretanto, a minha mãe apanhou o cancro dos pulmões. Uns meses depois, morreu. Conheci o Cláudio. Estou com ele há quase 5 anos. Epá, era destas merdas que eu queria falar. Era da tua mãe e do Cláudio. Pois. E aqui estou eu. Há 5 anos. Aqui estou eu. Sou como sou. Entretanto, tirei o curso de Psicologia também. Tiraste. Tirei. Valha-me Deus. Tirei o curso de Psicologia. Tu cansas-me. Tirei o curso de Psicologia, acabei o ano passado. Está calor, não é? Está a começar a ficar calor. Ok. Acabei o ano passado, portanto, neste interregno estive a dar aulas na faculdade, tirei o curso de Psicologia e vou começar agora em outubro o doutoramento. E esta última viagem? Esta última viagem acontece porque eu tinha um semestre, é assim, tiraram o curso de Psicologia de aulas na faculdade, em pandemia, lá vou eu para o comboio. Estava eu... E quando eu me comecei a sentir no comboio, eu disse, não. Calma. Agora vais sair e vais mesmo sabático mesmo. Então decidi em fevereiro, aliás já tinha decidido antes, mas em fevereiro agarrei nas minhas poupanças todas, estou completamente a zeros. Olha, zeros, tenho nada. E gastei as minhas poupanças todas durante 3 meses nos Estados Unidos. Porque eu queria ir fazer aquela viagem, eu queria conhecer os Estados Unidos, tinha uma cena pelos Estados Unidos e queria perceber o que era isto.
que eu tinha sobre os Estados Unidos. Toda a gente fala mal e eu curto bem. O que é que se passa, não é? Então fui fazer, comecei em fevereiro, final de fevereiro, e acabei no final de maio. E fiz uma viagem incrível. Incrível. Depois tu vais assim sozinho, meu Deus, que Incrível. aflição. Estava cheio de medo de ir sozinho. Mas vais à mesma? Tenho esses medos todos. Não estou aqui tipo, não, que medo, não tive medo. Sim. Estava cheio de medo de ir sozinho. Estava cheio de medo de não ter dinheiro suficiente. Já não tenho dinheiro. E estava cheio de medo Estava cheio de medo da violência, não é? Aquela que se fala da violência nos Estados Unidos e dos males todos horríveis nos Estados Unidos. Estava cheio de medo, mas foi inacreditável. Espetacular. Sabes? Foi inacreditável. Nunca me senti sozinho, estive sempre bem. Porque tu estavas lá nos hotéis no espelho, agora vais conhecer gente! Não, depois dessa experiência mudou, né? Essa foi a primeira. Na Tailândia nunca mais fiz isso. Yeah. Nunca mais falei comigo para o espelho. É que isso é muito bom, isso é muito bom. Agora vais ali àquele bar e vais conhecer pessoas. Hoje vais fazer amigos. Hoje é que eu estou a ter 3 horas depois. Você é muito idiota! Tão bom. Quero falar. Pronto, e era isso. Right, tu és muito inteligente, sabes que eu admiro-te. Eu acho que tu és muito inteligente e muito culto, mas também procuras. És. Não acho nada. Eu acho. Mas pronto. Mas não é falsa modéstia. É mesmo, não, mas eu acho. Eu acho mesmo. Eu hoje até estava a pensar, se eu não tiver aquilo nada alinhavado, eu acho que falar contigo até pode ser de cocó, de cão, vai ser bom. Porque, não sei, eu acho diferente. Juro-te. Queria falar, não é da tua mãe, nem esmiuçar, por isso é que eu perguntei, podemos falar das tuas coisas, é o que eu acho, mas eu também não tenho estado assim tão próxima de ti. Mas parece-me que a tua mãe faleceu, esteve doente e faleceu. Parece-me, mas isto até é um bocado ingrato porque eu não tenho estado contigo, mas que tu lidas bem, se há a lidar bem, com a perda, doença/perda, com o sucedido, tu lidas mesmo bem, é porque pareces-me em paz, tu és leve, sempre, mesmo depois desses disparates que a vida... É assim, eu acho que... E não te queixas e a tua aura continua a ser boa. Como é que tu lidas com isso? Porque é muito mais fácil uma pessoa resignar-se, agora aconteceu isto, porque é a mim, coitadinho de mim. Não vou atender do Porto agora, perdão. Para-me ligar. Para com isso. Se calhar isso é só digno. Será que já viu? Não, isto não é direito. Como é que tu lidas com isso? Como é que tu lidaste? É porque eu lembro que mandei uma mensagem e que tu respondeste e que não... quer dizer, depois isto também vale tudo o que vale. Mas não era assim tão dramático. Tu transmites uma certa paz e leveza, mesmo numa desgraça, não é? Eu já passei, já me aconteceram muitas coisas. E eu tive sempre... E correu sempre tudo bem. Portanto, eu não tenho nenhuma razão para duvidar, seja do que for, do universo, de Deus, de quem as pessoas quiserem acreditar, ou se não acreditarem em ninguém, Sim. Yeah. Não sei como é que é viver assim. Okay. Bom. Não, problema sim. Mas não tenho razão nenhuma para duvidar que vai correr tudo bem. Agora, a morte... Eu nunca tinha passado pela morte. Aliás, já tinha passado pela minha avó, mas a minha avó até nisso foi incrível. Porque a minha avó... muito agarrada à vida sempre, muito sem nunca querer morrer, ela foi perdendo as capacidades. Ou seja, ela foi morrendo. E tu ires morrendo é muito mais fácil. Porque ela não tinha essa consciência? Não. Para ti que perdes. Ok, já percebi. Para ti que perdes. Para ti que perdes. Para o outro. Não é? É muito mais fácil, porque eu fui perdendo-a. E tu vais-te habituando, não é? Na morte um bocadinho mais súbita, acho que isso deve ser um trabalho muito mais difícil. Aquela morte súbita do acidente, aquela... Sim, não estás à espera, tipo... eu acho que isso é outro patamar. Nunca estive, não sei falar sobre isso. Não... Sim, são dois baques, é o da morte e do... Não... Posso imaginar, posso teorizar, hipotizar, quer dizer, mas... Não sei o quê. Agora, no caso de um cancro, no caso da minha mãe,
Eu e a minha mãe tínhamos uma relação muito chegada. Éramos muito agarrados um ao outro. E aquilo que aconteceu foi que o universo, ou ela, ou whatever, chamaram-me de volta para aqui para eu estar cá com ela. Ok. Foi só para isso. Porque eu não vim fazer mais nada. Quer dizer, tudo bem que havia investimentos e coisas para decidir, e negócios, etc. Mas, quer dizer, fazia isso pelo WhatsApp, fazia isso pelo... A necessidade física não era muito necessária. Mas, por alguma conjunção do universo, aquilo aconteceu. E então permitiu que eu estive com a minha mãe em todas as consultas, em todos os tratamentos. Eu estive lá sempre. E eu... Isso dá-te paz? Dá-me paz porque não foi por nenhuma conversa específica que tive com ela, mas foi porque eu sei que fiz tudo o que eu podia fazer. Pois, é isso. Sim. Sabes? Sei. E isso traz-me algum conforto. É isso. Nem é paz, é conforto. Traz-me algum conforto. Agora, se eu sinto imensa falta dela, sinto. Claro. E acho que vou sentir para o resto da minha vida. Aquilo que acontece é que pensas um bocadinho menos sobre isso. Vais pensando um bocadinho menos sobre isso. Né? Okay. Mas há momentos em que eu sempre que aterro em Lisboa lembro da minha mãe. Porque era a primeira coisa que eu fazia. Era agarrar no telefone e ligar. Das muitas vezes que aterrei. Seja vindo de onde for. Sabes? Mas isto são hábitos. Lá está. E são hábitos que tu vais-te adaptando. Nós somos seres de hábitos e aquilo que temos com as pessoas são muito mais hábitos do que outra coisa. Agora, eu tenho um sentimento profundíssimo de afeto e de amor pela minha mãe e eu sinto muito, e depois lá está, eu tenho as minhas belief systems, não é? Portanto, eu tenho cá para mim que a minha mãe está felicíssima. Lá no sítio onde ela está a dançar, como ela gostava de dançar, a ouvir a música que ela gosta de ouvir, sem ninguém, porque a minha mãe era uma pessoa que gostava de... Era pouco independente e gostava muito mais de ser independente do que era. Ok. Talvez isso eu fui buscar dela, não é? Porque eu sou muito independente, eu faço as minhas coisas, eu vou, eu quero fazer, e pronto, não é? E pronto, e por mais que não seja através da realização dessas coisas, da noção dessas coisas, da consciencialização dessas coisas, eu sei que ela está sempre comigo. Percebes? Percebo. Então, a falta neste momento é física. Só. Pois, eu percebo. Percebes? Sim, percebo. Porque ela continua aqui, aqui comigo. Continua comigo nas coisas que eu faço, não é? Tipo, vou fazer o doutoramento. Quando fui aceito para o doutoramento, a primeira pessoa com quem eu conversei foi com ela. Dentro de mim, para fora, para o ar, cada um faz, não é? Mas foi com ela, sorrimos os dois de muita felicidade, porque ela ela ficou muito orgulhosa e iria ficar muito mais orgulhosa se estivesse aqui, que isso estava a acontecer, sabes? Então, o luto é muito mais para mim na vida mundana, no nosso dia-a-dia, a adaptação às novas rotinas, que já não podes fazer com essa pessoa. Sim. Não é? A minha mãe ligava-me todos os dias. Eu todos os dias falava com a minha mãe. Pá, nem que seja para dizer, ela está assim, tchau. Então vá, tchau, beijinho. Sim. Agora não posso, depois ligo, está amanhã. Por mais que não seja isso, mas e tu sentes a falta disso. Uma coisa tipo, os primeiros meses, eu estava sempre a olhar para o telemóvel, porque era aquela coisa do... Sim. Quando é que ela me liga? Não é quando ela me liga, mas sinto a falta que ela me liga, não é? Porque eu sabia que ela não me ia ligar. Agora, há outra coisa aqui importante também, que foi, eu ao fazer este processo com ela, eu não fiz só este processo da doença. Eu já faço eu faço este processo da minha mãe estar cansada, estar exausta, não ter energia. Antes do diagnóstico do cancro. Não é? Eu estava no meu 2º ano na Dinamarca e a minha mãe ligava-me a chorar, a dizer que já não aguentava o trabalho que tinha. Percebes? E eu
Portanto, para dizer, eu já acompanhava este desamor com a vida, porque o cancro é um desamor, e depende do cancro, claro, mas no cancro dos pulmões é tristeza, é uma tristeza profunda. E então, eu não resolver essa tristeza. E então, pronto, no meu universo, no meu entendimento, no meu belief system, também tem a ver com isso. E eu sabia disso. Eu acompanhei isso. E percebi que isso estava a acontecer. E então... Pois, tu não foste apanhado desprevenido numa... Não. E a minha mãe teve a hipótese, né? Teve a hipótese de lutar, de sobreviver. Ela teve essa hipótese. Mas ela não quis. E isto tem que ser tão legítimo. E nós estamos muito agarrados à vida, não é? Porque somos seres humanos, é natural. Mas nós também podemos dizer, nós também temos que respeitar a morte, não é? E respeitar a morte é aceitar quando as pessoas, quando as pessoas não querem mais viver. Não é? Nós temos um grande problema, uma grande discussão que temos é a questão da eutanásia. Sim. Não é? E prende-se um bocadinho com isto, com este tópico. Porque é que nós estamos tão agarrados à vida? Porque é que nós temos que decidir pela vida dos outros? Se a outra pessoa quer morrer, tem toda a legitimidade e o direito para morrer. Depois de tentadas todas as outras vias, não é? Porque temos problemas psicológicos, temos problemas financeiros, temos vários desafios na vida que nos fazem não querer viver. Mas depois de tentarmos todos esses, se as pessoas continuarem a querer morrer, quem somos nós para dizer que não? Sim. Para ter essa decisão. Não é? E então eu acho que a minha mãe, eu tenho para mim que a minha mãe decidiu que não queria mais. Que estava cansada, estava exausta. Ela não ia lutar por aquele cancro. Ela disse-me. Assim que foi diagnosticada, e nós tivemos a primeira conversa que nós tivemos, ela disse-me, eu não tenho forças. Eu não vou conseguir. Sabes? Yeah. E eu, na minha ingenuidade, não é? E na minha também humanidade, não é? Porque eu disse-lhe, mas tens que ter forças, porque há o futuro, há os filhos. Eu vou ter filhos, eu vou lá, vou já arranjar uma forma de ter filhos, vou ter filhos, não sei o quê. Vou já arranjar uma forma. Porque é outra coisa, porque isto depois impacta muitas outras coisas. Eu sei porquê, porque, por exemplo, desde que a minha mãe faleceu, eu deixei de querer sequer imaginar ter filhos. E eu olho para os filhos dos outros e tenho uma coisa Sim, já falámos sobre isso uma vez. Graças a Deus que eu não tenho. Sabes? Ai, já não, estava só... Não, é só para ver se ainda tem pilha. Sim, a tua opinião mudou. Muito. Pois. Mudou muito. Mas eu acho que mudou, lá está, por várias razões. Mas uma delas... Portanto, agora chegaste e viste o Vasco e pensaste, sai, puto estúpido, não quero ver. eu derreto-me e acho lindo e como é óbvio, não é? Quer dizer, bem, é do Porto. É sim. Tão engraçado. E porquê? Porquê é que mudou? Olha, mudou porque a pessoa mais importante na minha vida foi a minha avó. Ok. E só imaginar ter um filho e ele não saber o que é isso. Ok. Deixa-me logo sem vontade de ter filho. Estás a perceber? Sim. Porque é um amor como não há. Sim. Os avós são passados, é verdade. Aquilo deve ser um amor que... Um amor que não há. Não é substitutivo. Não é palpável. Não há. Pronto. E a minha mãe ia ser uma avó inacreditável. Sabes? Fiquei naquela coisa do... Que merda. Não é? Sim. Sim. Ai, que chatice. Agora não estás aqui, não é? E depois tens outras razões. Outra razão é... Mas isto já é um bocadinho racional a falar. Depois desta emoção, não é? Já veio o racional dizer o resto. Não é? Vai inventar mais desculpas. Sim. É a questão do planeta, deste mundo em que nós vivemos. Quer dizer, tipo, como é que nós temos o descaramento de continuar a pôr pessoas neste... Estás a perceber? Sim, é quase sim. Como assim? Sim. Vais pôr aonde? Não há espaço, não há comida, não há água, não há nada. Sim. Não há recursos. Não há recursos, já consumimos tudo. Não é? Mas é mais pela cena do...
entristece-me pensar o que é que vai sobrar. Não é? Entristece-me pensar o que é que vai sobrar. Tendo em conta que nós tivemos o privilégio de ter tanta coisa pura e bonita e, sabes? Esperemos que eles tenham também, claro, espero muito. Mas estou um bocadinho negativo em relação a isso. E depois, a outra razão, também um bocadinho racional, mas também tem muita lógica, é nós também começarmos a questionar, como seres humanos, qual é a nossa necessidade de ter filhos biológicos. Pois é, eu lembro que sim. Não é? Tendo em conta que há tantos bebés a precisar de amor e de carinho. Há muita gente que diz que quem não quer ter filhos é egoísta. Eu acho que é precisamente o oposto. Ou não tem de ser precisamente o oposto. Mas às vezes nós temos filhos por egoísmo, por quereres dar continuidade à tua família, para teres alguém que tome conta de ti quando fores velhinho. Mas estás a ver, essa coisa de dar continuidade à família é uma ego trip. Sim. É uma ego trip. Sim, isso é que é em limites egoísmo. É o ego completamente a dizer... Ou para cumprir os padrões da sociedade, que assim... Porque é que as pessoas têm que ser... Porque é que uma pessoa... Porque é que uma pessoa futura tem que ser parecida contigo? Sim. Porque tu és incrível? Sim. Porque tu tens características lindas? Estás a ver? Porquê? E, então, esta coisa do ego trip começou-me a fazer alguma moça. Pois, eu lembro-me de uns áudios que nós trocámos quando me estavas a perguntar. Tu estavas na Decathlon e comprar uns ténis de corrida. Sim. E depois falámos dos putos e tu estavas a dizer, e lembro-me que tu dizes isso. Então pronto, agora estou um bocado nesse sítio. Acho que não, tenho a certeza que vou adotar putos. Muitos. Muitos? Sim. Sim. Vou adotar muitos. Para depois também estarem numa outra despedida de solteiro um dia mais tarde. Mas é só quando tiver mais dinheiro. Cá em Portugal? Não, quando tiveres dinheiro, porque agora não tens porque gastaste tanto. Sim. Sim, agora só. Sabe? Cá em Portugal... Quando tiver mais alguns zerinhos na conta. Não. Quando tiver uma estabilidade financeira um bocadinho melhor do que a que eu tenho. Não precisa de ser muito melhor, mas um bocadinho melhor do que a que eu tenho. Cá ou nas Ásias e Áfricas da vida, não sabes? Não sei. É porque cá também parece-me ser um bocado ingrato, não é? Hoje em dia já não sei. Eu acho que, assim, eu pelo menos, a forma como eu faço, como eu resolvo a minha vida é, eu tenho que fazer as pazes com certas vontades. E quando eu faço as pazes com essas vontades, o universo faz o resto. Sabes? As coisas desenrolam-se. Fluem. Per si, completamente. Sabes? Se as coisas têm que acontecer depois de eu resolver a minha vontade e de uma forma muito honesta... Contigo, principalmente, não é? E realista. Lá está, vou buscar a realidade outra vez, porque é muito importante. Uma das coisas que a meditação nos ensina é que há uma enorme diferença entre aquilo que é a realidade, a coisa palpável, aquilo que tu sentes, e aquilo que tu imaginas, que pensas, que sentes, e a realidade que imaginas que tens. São dois mundos completamente diferentes. Então a meditação, para mim, o que me trouxe, porque eu vou beber a vários sítios, e o que me trouxe foi isso, foi essa consciência de que a realidade, a consciência que eu tenho que a minha única função é alinhar a minha expectativa, sim, não é? Àquilo que é palpável, aquilo que é real. E não aquilo que eu quero, ou aquilo que eu imagino, ou aquilo que eu idealizei, ou aquilo que eu pensava que ia ter, ou aquilo que os outros têm e eu não tenho. Não é isso. Isso não é realidade. Não é realidade. É aquilo, é o que te aparece à frente. Sabes? E é muito interessante, e isto funciona muito bem a nível de coaching, não é? Que é tu começares a perceber que as coisas começam a acontecer, que não é que as coisas começam a acontecer, é que tu estás muito mais atento às coisas que estão a acontecer. E vai fazendo sentido. E vai fluindo dessa forma, não é? Quer dizer, eu queria, por exemplo, imagina, eu tive uma moto, caí. Aliás, eu tive uma moto, comecei-me a cansar da moto.
porque comecei-me a cansar, tipo, era a gasolina, era tipo para estacionar, era tipo a preocupação, era o seguro. Detesto desperdiçar dinheiro. Estás a ver? Depois tens estas coisas que é. Sim. Não é? O Cláudio está sempre a queixar que eu sou igualzinho ao meu pai. Sovina, não queres pagar o seguro da moto? Gastas gasolina? Mas não é isso, estás a ver? É a consciência do desnecessário, do Sim, desperdício, sim. sabes? Bom, então aquilo começou-me a fazer fricção e a dizer, bem, tenho que resolver este assunto. Isto não me está a trazer prazer. Ter a moto. Caí. Pumba, toma Não um fiz- acidente que é para isso mudar. Não fiz nada, né? Percebo. Caí. E eu pronto, caí. Mas não caí, mas não me magoei. Tipo, foi numa cena elétrica, parei a moto e a moto fez puf! E eu magoei a perna. Mas Sim, mas sim. ficou tudo bem. Caí e disse, não quer mais. Acabou. Pus logo à venda a Pois. moto. Vendi a moto. Mas precisava de um transporte. Bina! E fui. E com o dinheiro da moto, no fundo, um bocadinho, sobrou ainda, mas com o dinheiro da moto, comprei uma bicicleta e foi naquela altura da Câmara, que a Câmara andava a dar a financiar as bicicletas. Ai, desconheço. Pois, eu também não conheci, mas apareceu-me isso à frente, a dizer que a Câmara financia, e eu fui à Decathlon, comprei a bicicleta. Tu és muito lindo. Cheguei a casa, fui ao site lá, não sei o quê, mandei para lá as coisas, mas mandaram-me metade da falta da bicicleta. Olha. Sabes? Sim. E eu acho que estas coisas, a fluidez, isto para dizer que isto é fluidez, Sim, isto para mim sim. é fluidez, tipo, não é? E esta só existe porque eu estou atento, Sim. sabes? Sim. Totalmente, Por claro causa que da sim. atenção, não é porque eu estou atento, mas é por causa da atenção que se dá às coisas. E então, eu acho que tem muito a ver com isso. Eu já não sei o que é que eu estava a falar, mas... Ai, filho, nem eu. Ai, nem eu. Eu acho que não Quanto tempo é que já posso. acabou? Quanto tempo é que já acabou? Quanto tempo é que já passou? 1h20, ai meu Deus! Então, e tu não dizes nada? Não, eu estou a ouvir porque. Não, agora vou isto ter... não sou a Não, falar, vai agora falar preciso. com chouriço. Ai, chourição. Tá, Agora dieta. preciso. Último tema, não é bem um tema. Nem sei se. Epá, eu nem sei. Ah, é da morte, estávamos a falar da morte da minha mãe. Pois é, entretanto, se viram com... Agora. Estar aqui com o Para chouriço na ver a boca, história vamos falar da do boa, Cláudio. né? Preciso Que de nível. uma opinião tua. Isto é uma conversa que eu às vezes tenho com o Ivan e ele enerva-me, porque ele diz, tu levantas uma bandeira que não é tua e não sabes o que é que dizes. Ele não sabe. Eu preciso de saber, imagina, tu casaste com o Cláudio. Sim. Vocês casaram cá, por curiosidade? Quando chegaram? Não. Pronto, casaste com o Cláudio, estás com ele há 5 anos. E eu preciso de saber de uma pessoa que pode ou não passar por isso. Tu sentes nos dias de hoje, por parte de malta da nossa geração, tipo 30, ali entre os 20 e os 40, há preconceito contra homossexuais? Pá, isto é um tema que eu adoro, que eu fico doida. Há preconceito, onde é que ele está? Isto dá para mais uma hora ou... Não, tens de voltar. É porque isto é um tema... Porque imagina, hoje em dia não se pode dizer nada, tudo é uma ofensa em relação a homossexualidade, racismo. Nós temos de ter muita calma com o que vamos dizer, porque às vezes não queres ofender e já estás a ofender porque... E é uma coisa... Não sei, eu insurjo muito com alguns amigos meus e amigas que eu acho que eles não são homofóbicos, longe disso. E eu acho que eles têm um preconceito que nem é pensado, mas dizem coisas que eu acho que não devem dizer, mas que eu às vezes em limite também digo. E falar contigo que se calhar vives na pele ou tens uma ideia, sei lá, mais centrada do que eu que estou só aqui a debitar coisas que acho que não se deve dizer isto, acho que não se deve dizer, estás a ver? E preciso de saber. Estou-me a ligar do Porto outra vez, por favor. Por favor. Não estão a ver que... isto não é em direto. Não é É assim. não temos uma hora, mas... Não temos uma hora. Ou seja, imagina, eu estar-te a fazer esta pergunta é porque... É cocó de cão. Não, isso é... Não, isso é ferrugem. Estou a brincar. Está ali. Não é ferrugem, não sabe. Eu estar-te a fazer esta pergunta e ser, entre aspas, importante para mim é porque ainda existe preconceito. Porque se não existisse não estávamos a falar sobre isto. Isto está certo, está errado. Esse tema é gigante. Pois é. E é um bocado
é um bocado difícil eu falar contigo sobre isso, porque são imensas coisas que eu tenho para te dizer. Então, mas vamos começar pela personalização desse tema, que é eu. Uhum. A forma como eu vivo a homossexualidade, a fluidez sexual, chamem-lhe o que quiserem. E depois já vamos aos outros. Então aqui, em primeiro, há aqui uma coisa importante, que é a sexualidade de cada um, só a ele diz respeito. Esse é o primeiro ponto, não é? Uhum. Ninguém tem absolutamente nada a ver com isso. Agora, Claro. nós temos muitos medos. E muitas vezes os nossos medos estão associados, a maior parte dos nossos medos, efetivamente, associados àquilo que são o que os outros pensam de nós. Uhum. Não é? E agora, a seguir a isso, temos a forma como nós reagimos aos medos. Há pessoas que ficam agressivas, há pessoas que ficam ofensivas, há pessoas que Choram, ficam tristes, há pessoas que não é. Eu acho, tenho para mim, que a homofobia mais perigosa é aquela que não é tolerante. Que no fundo pode embarcar a questão de chorar, a questão de ofender, a questão, não é? Uhum, Mas eu acho, e tenho para mim, que a tolerância não é tanto para com o outro, é para com ele mesmo. Sim. Então, Faz sentido. eu só posso falar do meu exemplo, não é? Eu cresci num ambiente homofóbico. É muito difícil ser criança e ter uma vontade sexual diferente daquela Do padrão, não é? Do daquela comum. daquela que te é expectada diariamente. Sim. Não é? Portanto, é muito difícil. Mas eu tenho cá para mim Tem cá para mim. que todas as crianças passam por uma fase de exploração da sua sexualidade. Sim. E depois, se elas são mais curiosas ou menos curiosas, vai Caminhos... vai levá-las Sim, para sim. caminhos completamente diferentes. Eu, quando era criança, não sofri nada com a minha sexualidade. Eu sofri foi a partir dos meus teenagers, Adolescência. da minha adolescência. Pois que por si Porque é só a já é uma altura, fase que é a altura em que tu tens que conturbada. te definir, porque senão és bullyzado, ponto final. Não é? Eu tinha grupos de fãs, de raparigas, na minha escola no 9º ano, à porta, à minha Já, espera, né? a mandar cartõezinhos, não sei o quê. Eu era atraído por mulheres. Mas depois era bullyzado por causa dessa atenção, pelos mais velhos, Ok. como homossexual. Porque depois isso é uma ofensa. Ok. Portanto, eles queriam utilizar aquela ofensa, não por alguma coisa que alguma vez tivessem visto eu fazer, ou por acharem, por eu ter algum jeito que não tinha, Sim, sim. mas porque eles queriam me ofender. E isso é que é triste. Entendes? Sim. Esse tipo de homofobia para mim é que é triste. É porque tu estás a utilizar, estás a ser homofóbico para ofender. Não é para mais nada. Percebes? É só para ofender. Não estás Percebo. pouco borrifante se é ou se não é. Sim, Tu sim. queres é ofender. Estás a perceber? E é muito triste nós acharmos que chamar outra pessoa Era isso que eu estava a pensar. paneleiro Sim. ou de maricas ou de whatever, ou de faggot, whatever, que isso é ofensivo. Pois, exatamente. Sim. A questão até está aí. Percebes? Sim. É muito triste a pessoa Achar... que diz tal coisa achar que isso é ofensivo. Sim. Que é depreciativo. Que é depreciativo. Sim. Sabes? Sim. E só por aí tu consegues... Portanto, isto para te dizer o quê? Para mim, não me ofende nada. Eu não tenho problemas nenhuns em viver a minha vida com aquilo que eu decidi que é a minha vida, que eu quero viver. E ouvir bocas ou sentir-me... Eu não me sinto inseguro. Pois. Ok. Porque eu acho que essa insegurança é deles. Ok. Lhes pertence a eles, não é a mim. A eles no sentido
ao ofensor. Não é? Sim, Exato, sim. à pessoa que agride. É aquela frase feita, diz Sabe? mais sobre eles ou em limitado, está do É a lado pessoa deles. que agride. A pessoa que agride é que está com um problema qualquer. Sim. Isso eu também Estás a concordo, perceber? sim. E, Claro. portanto, há aqui um ponto importante, que é a questão da necessidade das pessoas, primeiro, preocuparem-se um bocadinho menos Sim. com a vida dos outros. Claro, sim. Em segundo lugar, terem consciência que quando ofendem uma mulher, quando ofendem uma mulher porque está a conduzir, não sei o quê, quando ofendem Um preto. um preto, Tipo não é? aquelas... Porque não sei o quê. Sim. O problema é dele. Pois é. O problema dessa pessoa, a Mas consciência. estão a magoar outros. Se for a conduzir, claro que não houve, mas... Mas eu sempre achei que quem tem essas atitudes... É que é triste e infeliz, não é? Não é que é triste, sofre muito mais. Sofre mais, sim. Porque Alguma coisa não está bem. Viver dessa Isso eu também forma deve ser muito mais difícil. Sim. Eu acho que Sim, deve eu ser também muito mais acho. difícil. Eu Não é? também acho. Pá, agora, há outra coisa aqui que isto daria, lá está, Pois daria, pá, que merda! muita conversa. Mas há outra coisa aqui que eu acho que é importante. Ainda este fim de semana falava lá com os meus amigos, porque eu fui ao Pride em Copenhague. Que é, nós temos é que começar a ter muito mais consciência que estamos a precisar de ser um bocadinho mais tolerantes uns com os outros. Porque nós estamos numa fase em que tudo é criado de nichos, não é? Tudo é nicho, tudo é produto de nicho, não é? Nós temos telefones e programas e inteligências artificiais que nos seguem para orientarem o conteúdo, não é? Para os nossos Eles gostos, ouvem-nos. não é? Sim. Agora, nós também temos, e é por essa quase definição cada vez mais fechada, e isto aplica-se a tudo, não é só a questão da sexualidade, Sim. é tudo, que nós temos que começar a ser um bocadinho mais tolerantes e mais desafiarmos a nós próprios um bocadinho mais, de nos sentarmos à mesa daquelas pessoas em que nós não acreditamos. Nas suas crenças e nas suas... Nós temos que nos sentar à mesa dessas pessoas. Porque senão este mundo vai ser um inferno. Mas em limite, eu não tenho de tolerar. Eu tenho só de aceitar. Não tens que tolerar. Não é? Não, tu tens que ser tolerante relativamente ao posicionamento dessa pessoa. Não é? Sim, mas não tem de ser uma questão. Isto é que me apoquenta. Exatamente. Eu não tenho Isso é outra questão agora. Eu não tenho de aceitar, como aquelas pessoas que dizem, eu sim. aceito. Não tens de aceitar, amigo. É porque tu também não aceitas quem tem os dentes encavalitados. Claro. Ou não aceitas Não é? It's not a topic. Mas isso é outra coisa. Mas isso é muito mais profundo, que é... Quando nós nos sentarmos à mesa com essas pessoas e conseguimos ter uma conversa sobre, não é? Imagina, um skinhead e uma pessoa, um preto, sentados à mesa, a conversarem sobre a sua vida, a sua humanidade e aquilo que eles são. Claro. Não é? A cor da pele que eles têm deixa de ser Claro, um assunto. não é uma questão. Porque Claro. isso não é uma questão. Claro. Não é? Agora, o problema aqui começa a ser também... porque nós não nos sentamos e temos estas conversas de tolerância uns para com os outros. Não é? Começa a existir um problema grave para mim, que é o problema das pessoas... se perceberem... Ai, como é que eu verbalizo isto? Em inglês não, que eu não sou capaz de chegar aí. Como nós não estamos a ter este nível de tolerância uns com os outros, estamos a chegar a um ponto que nós não entendemos, que perdemos a capacidade de nos humanizarmos. Não é? E depois tudo é uma guerra. Sim. E quando nós conseguirmos estar todos à mesa com pessoas que se dizem mais homofóbicas ou que se sentem mais homofóbicas e pessoas que são mais homossexuais
ou se sentem mais homossexuais. Sim, mais pretos, mais brancos, mais... Quando nós conseguimos estar a essa mesa, isto aqui em relação à questão da sexualidade, quando nós conseguimos estar a essa mesa, nessa mesa da tolerância, e conseguimos perceber que os putos hoje em dia estão-se a cagar, a moda, a tendência nos países desenvolvidos é que os putos hoje em dia estão-se a cagar se tu és homossexual, se tu gostas de mulheres, se tu gostas de homens, porque não é uma questão para eles. A questão para eles é cada vez mais profunda. É a questão do género. Pois é. E é por isso que nós começamos a falar de género. Já estamos a falar há uns anos. Mas começamos a ouvir falar mais disto. Porque a questão do género é que é importante. Tu nasceste e tu sentes-te homem ou mulher. Him ou they. Pois é. Him, Sim. her or he or they. Há imensos pronomes. Agora já há um novo. Porque a sigla sabias até que já se tem... ensina um novo na escola em Portugal? Qual é? Espera, aprendi no outro dia. É o... Oh, merda, esqueci. Isto é uma coisa tão interessante para dizer. Como é que era? Dao. Isso é uma coisa. Um novo pronome. Agora não me lembro do nome, mas eu vou procurar e depois digo. Mas é um novo pronome que já se ensina na escola em Portugal. Não sabia. Nas escolas. Porquê? Porque é o que interessa. A conversa agora é essa. Nós somos, socialmente, seres idiotas. Somos muito idiotas. Mas para termos ideias, nós temos que organizar a mente. E a mente organiza-nos as coisas em categorias. Ok. Portanto, isto é quase uma programação biológica. Não é bem biológica, foi aprendizada. Mas pronto. Porquê? Porque as categorias foram aprendizadas. As categorias é que foram aprendizadas. Nós, biologicamente, para nos organizar, para a mente se organizar, fazemos desta forma. Categorizamos as coisas, o mundo à nossa volta. Não é? Que é para saber, ali está um buraco, há uma porta. Eu posso passar. Okay. Ali está uma mão. Estás a perceber? Isto é uma velocidade alucinante, mas isto acontece sempre assim. Okay. Nós estamos sempre a categorizar coisas. Para conseguirmos navegar, no fundo. Isto é uma máquina. Nós somos uma máquina. Mega inteligente, by the way. Muito mais inteligente do que a gente acha. E então, criámos essas categorias para nos organizarmos. E a questão da homossexualidade e das pessoas bi e whatever, também é isso. É uma categorização para nós nos organizarmos, para eu saber, estou contigo, fazemos bebés ou não fazemos bebés? Eu preciso de saber. Não é? Que é para o meu corpo se comportar de forma diferente. Okay. Não é? Porque eu vou... Se eu souber que há uma hipótese de nós termos relações sexuais, eu vou começar a libertar hormonas para te atrair. Para que aconteça. Isto é um nível mais biológico e mais... ok? Porque depois temos a inteligência e temos tudo aquilo que nós sabemos hoje em dia. E como isso está a deixar de ser um problema, a reprodução está a deixar de ser um empreendedorismo biológico. Os putos hoje em dia nascem com a preocupação sobre eles. A pirâmide de Maslow explica isso maravilhosamente. Olha, aprendam, seus burros da merda. E então, sim, eu percebo isso. Isso não é um assunto. A sexualidade não é um assunto. Para eles não é um assunto. Porque efetivamente não é um assunto. Sim. Não é? Nós já não precisamos nos preocupar com isso. Tanto que nós temos a maior parte das mulheres hoje em dia a terem filhos por via sim. não natural. Não. Sim, eu até, se calhar, o meu pensamento é mais básico do que a tua descrição. Mas imagina, uma coisa que me enerva, e diz-me se isto é preconceito de quem o diz ou de... Não é que me enerva, é uma coisa que eu penso, mas porquê, caraças? Estamos em 2021, que é, alguém é homossexual, tu tens de te assumir. Foda-se, porquê? Eu sou heterossexual, eu não tenho de me assumir. É verdade. Eu não... Ou seja... eu sou uma Mafalda, sou alta, sou não sei o quê, Porque é que o homossexual é a segunda característica? Sou o João e sou homossexual. Pá, porquê? Explica-me. Porque... É assim, porque as pessoas precisam... Em que é que isso te define? As pessoas para se sentirem também mais seguras... É verdade. As pessoas para se sentirem mais seguras, para pertencer a um grupo, para pertencer a um nicho, para pertencer a uma comunidade... Mas isso está tudo relacionado com o medo.
Não é? Está tudo relacionado com medo. Essa necessidade... Será que está a ficar sem bateria? Continua depois o áudio. Será que está a ficar sem bateria? Ai, meu Deus. Ficou sem bateria. Não consegues ligar aí à ficha? 0%. Temos o áudio. Temos o áudio, amigos. Ficamos pelo áudio. Ai, será que gravou? Se estiverem no YouTube... Vamos aceitar. Se estiverem no YouTube... Não. YouTube, já fodeu. Filhão. Não está a acontecer nada. Vão para o Spotify. Tens de pôr uma cena... Eu vou pôr a dizer o final só no Spotify. Ai, que merda. Olha, agora continuamos, só para finalizar. Falha-me Deus. Ai, eu já posso abrir o t-shirt. Ai, sim, 10. Vou buscar o barro. Eu acho que o meu produtor é que se calhar não carregou aquilo bem. Bem, fica aqui o áudio, depois logo. Bem, e então, estávamos a dizer o quê? Tens de te categorizar. Não acreditas no. Tens de te categorizar para pertenceres. Sim, tens de categorizar para pertencer, porque é uma questão de segurança. Não é? Nós, quando pertencemos a uma comunidade, quando pertencemos a um grupo, sentimos mais seguros. Não é? Agora, Sim. eu percebo aquilo que tu estás a querer dizer, que é o hetero não diz, o homo tem que dizer. Não é? Pá, não sei, socialmente, eu acho que é muito engraçado. Por exemplo, eu agora ando a fazer aqueles grupos terapêuticos para homens, não é? Já faço há uns 3 anos. Temos experiências inacreditáveis. Temos heterossexuais, temos homossexuais, não interessa. Aquilo é um grupo terapêutico para homens, independentemente da sua orientação sexual. Lá está. E foi muito engraçado, porque houve uma altura qualquer que nós estávamos a conversar, e uma das experiências que um dos rapazes homossexuais dizia, é que ele teve uma grande dificuldade em experienciar, em viver a sua masculinidade, porque sofria de muito bullying na escola, porque ele era homossexual. E então tinha que se comportar de uma certa forma para ser homossexual. Então a experiência da masculinidade dele foi completamente invalidada ou deturpada pela pressão bully heterossexual na escola. Ok. E estávamos a falar sobre isso. O quanto isso tinha afetado. E depois começas a... Explodeu. O próximo episódio. Tu estás no YouTube, agora não sei. Será que está a Sim, funcionar? se calhar não está. E o mais engraçado nisso foi porque depois a maior parte dos homens a seguir falaram sobre isso e partilharam. Tive exatamente a mesma experiência. Foi dificílimo passar pela masculinidade, sentir-me usufruir da minha masculinidade, explorar a minha masculinidade. E depois, o mais engraçado a seguir a isso é que os heterossexuais vieram dizer exatamente a mesma coisa. Vieram. E é muito engraçado que é eles dizerem, pois, eu quando andei na escola, para não ser associado, para não ser bullyingado, no fundo, como homossexual, tinha comportamentos de masculinidade que não tinham nada a ver com a minha masculinidade, não tinha nada a ver comigo, até de extremo, mas eu tinha que ter, que era para me deixarem em paz. E se nós pensarmos se nós fizermos um zoom out, não é? e repararmos nesta experiência de comunidade, somos uma camada de atrasados mentais. Não é? Sim. Sim. Claramente. Porque a seguir, mesmo que tu não gostes, mesmo que tu, homem, não gostes de homens, vais continuar a ter mulheres para... Sim. Está Qual tudo é o bem. teu problema? É isso. Estás a ver? Sim. Agora, a minha experiência, pessoalmente, e é uma das razões porque eu estou tão interessado e fascinado em começar este doutoramento, porque o meu doutoramento vai ser em estudos de género, portanto vai ser mesmo sobre este tópico, no fundo. E eu acho que eu sinto muito um tubo de ensaio disso, porque tive imensas namoradas, gostei imenso delas todas. Percebes? Esta necessidade, eu acho... aliás, tive uma conversa, inclusivamente, uma vez com uma amiga minha
Dinamarca, quando vivi na Dinamarca, que é... Eu apaixonei-me perdidamente por uma mulher na Dinamarca. Perdidamente. Sonhava com ela, tinha uma tesão. Sabes? Uma cena, tipo... E não consegui... Nada aconteceu. Quer dizer... Aconteceram algumas coisas. Mas nada foi levado avante, acredito eu, pela pressão da sociedade de que eu era homossexual. Portanto, eu não podia ter uma namorada. Agora estás-me aqui, pois. Não é? Porque Não sei se se chama definir, mas sendo bissexual está ok. Mas até a bissexualidade é muito difícil. Se tu falares com as tuas amigas, experimenta fazer esse exercício. Falar com as tuas amigas sobre um dos namorados dela. E dizer, então o teu namorado não é bissexual? Então e se for? Repara na reação que ela vai ter e na reação que as tuas amigas provavelmente vão ter. Não estou a falar das tuas amigas, não estou a falar de ninguém em particular, mas quer dizer, as mulheres, também elas, se protegem em relação a isso. Não é? Porque a fluidez sexual vem logo coisas, minhocas à cabeça. Já. Então, mas se calhar ele nunca gostou de mim. Não é? Eu lembro que a minha irmã teve um namorado que depois acabou com ela porque se apaixonou por um homem e foi namorar com essa pessoa e disse-lhe. Está tudo ok. Apaixonou-se por um homem e disse-lhe, olha, vou acabar contigo porque apaixonei por um homem. Okay. Ela ficou traumatizada porque achava que ele a tinha andado a enganar. Sabes? E explicar isto, não é? Pá, é muito esquisito esta coisa de nós precisarmos de ter a certeza, sabes? Primeiro, eu acho pouquíssimo atrativo. Acho pouquíssimo atraente. Acho pouquíssimo atraente, não é? E depois acho que não é real. Agora, a seguir, aquilo que eu vou dizer vai-me colocar naquelas pessoas que diz que... Estás-te a contradizer. Não. Não, vai-me categorizar naquelas pessoas naquelas pessoas que dizem que todos os homens são gays. Há também essa vertente, há também essa onda, não é? Há uns que acreditam que todos os homens são gays. Ponham-me nesse sítio. Façam o que quiserem. Agora, aquilo que eu sei é... Eu tenho a certeza que os homens não experienciam a sua sexualidade de forma fluida e honesta. A maior parte dos homens. Ok, claro. Ao mesmo tempo que não é verdade para as mulheres. A maior parte das mulheres tem muito mais à vontade em dar um beijo a uma amiga. Claro, andamos sempre agarradas. Em enrolar-se com ela na cama se acontecer alguma coisa. E é tranquilo. E não é mal visto. E não é mal visto e não há problema nenhum. Lidam com isso de uma forma muito mais leve. Os homens é o fim do mundo. Em cuecas. Porquê? Qual é a diferença entre um homem e uma mulher? Pois. Sim. Nessa experiência específica. Não é? Qual é a diferença? Não, eu sou muito... Mesmo os filmes porno, eu acho que são muito mais aceitos de mulheres do que... Sim. E é muito mais aceita essa conversa, inclusivamente. Se estiveres numa mesa de um restaurante com um grupo de amigos, não é? E se falarem, vocês não gostavam de ter sexo a três? Sim, mas só com uma rapariga, não queria cá um rapaz. Mas porquê? Não, assim, o rapaz não precisa de tocar. Sequer. Estás a perceber? Sim. São contradições. Isso é um boião de contradições. É infindável. Mas as contradições existem porque as pessoas não sabem lidar ou não querem lidar com aquela que é a realidade. Que é a fluidez é a coisa mais natural do mundo. A biologia do Homo sapiens, quando andava lá nas cavernas, já foi há muitos anos atrás. Isso já não existe. Sim. Não é? Mas há coisas que estão muito enraizadas ainda. Sim, mas são culturais, são sociais, não é? E depois também são de nicho, sabes? Que eu tive uma conversa... Agora, isto nunca mais acaba, porque... Vai, dá-lhe aí! Também são de nichos, porque eu tive essa conversa que eu tive na Dinamarca com os meus amigos lá da praia.
Eu dizia-lhes, quer dizer, faz algum sentido que nós na Dinamarca nos continuemos a comportar como uma minoria? Yeah. Foi uma reação, dizendo, o que é que este está para aqui a dizer? Agora não nos vão roubar a minoria. Finalmente ganhámos o direito a fazer isto, a fazer aquilo, sofremos anos e anos, e é verdade, durante muitos anos, homossexuais, a homossexualidade era uma minoria, e tinham bares clandestinos, e sofriam, eram presos, mortos, não é? Pelo sistema, à frente de toda a gente, não é uma coisa, nem estou a falar daquilo que era os grupos que depois se eram criados para combater os impropérios, não é? Mas hoje em dia não faz sentido continuarmos a chamar a minoria na Dinamarca. Portanto, podem se casar, podem andar livremente na rua, podem... Sim. Não é? E esta é a conversa a seguir, porque os miúdos que vão crescer agora, o Pride vai significar o quê? Vai significar LGBTQ... Estas letras todas que andamos a acrescentar ao LGBT têm a ver com a necessidade de nós pararmos de definir os espectros, não é? De definirmos as categorias e passarmos a perceber que é um espectro. E esse espectro é gender fluid. Sexual fluid. Sim, gender é outra coisa. Mas sexual fluid. E é isso que eles vão começar a celebrar. E vai deixar de ser... Depois eu dizia, vai deixar de ser gay pride. Já viste? Daqui a uns anos, se calhar não muitos, vai deixar de ser gay pride, vai passar a ser sexual fluid pride. E então? E depois? Deixamos de ser uma minoria. Deixamos de ser uma... Eu percebo. É um nicho, é uma proteção, é um belonging. Não é? A necessidade das pessoas pertencerem a alguma coisa é responsável por tudo. Se tu tens uma empresa de recursos humanos e tu não crias uma cultura de pertença à marca, pertença aos valores da empresa, belonging àquela comunidade, tu não estás a fazer um bom trabalho de recursos humanos. Porquê? Porque os seres humanos precisam se sentir... então diz-me uma coisa. Pertencem. Numa empresa, isto foi uma história que eu ouvi, numa empresa, recrutamento, blá 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 blá, e alguém dizia, devia haver um recrutamento para heterossexuais, o mais comum, e devia haver outro recrutamento para... eu não sei se é homossexuais, mas o GLB, aquilo que nós, as novas, nem se pode dizer categorias, pois não pode, mas... As letras todas, sim. As outras letras todas. Porque também, não é bem isto que eu quero dizer, merecem também, podem, têm de ser iguais, não. Isto faz sentido? Não. Se as pessoas têm de ser iguais, direitos e deveres iguais, somos todos a mesma merda... não faz sentido haver um recrutamento para heteros, que é o mais comum, e outro para... eu nem sei qual é que era... É assim, depende. Eu acho que é assim. Nós não podemos... Nós temos de ter muito cuidado. Pois. Por uma simples razão. Estamos a falar de que contexto? Temos que pensar sempre no contexto. Não é? Ok. Se nós estamos a falar de uma empresa que o workforce, ou que as pessoas que trabalham lá, são maioritariamente heterossexuais e queremos, como valor da empresa, tornar mais diversificada a nossa comunidade, né? Do workforce. Então temos que... É um bocadinho aquilo que se chamam... Aquilo que foi feito, por exemplo... Aquilo que é feito na União Europeia. Quer dizer, aquilo que tem um nome, agora não me lembro do nome. Foi-se o meu nome. Mas é basicamente... que merda, uma coisa tão simples. É basicamente dizer, no Parlamento tem que haver X% de mulheres e X% de homens.
É uma regra Sim. constituída, não é? É os... Está aqui, E tu podes fazer isso dentro de uma certa indústria, de uma certa empresa, Ok. em que tu precisas, não é? Ou que tu queres ter como valor, queres diversificar de alguma Ok. forma, seja ter um género, ter uma maior diversidade de género, ter uma maior, não é? Agora, não faz muito sentido que isso seja sexual. Pois, sim. Percebes? Uma coisa é nós falarmos do género. Outra coisa é nós falarmos o que é que interessa sexualmente, não é? Pois. Agora, se calhar estamos a falar de outra coisa, porque aqui já estamos, se calhar, a tocar um bocadinho no género, que é, dentro da homossexualidade, a própria comunidade criou categorias. Tu tens os femes, Ok. tens Sim. sei lá, eu nem sei os nomes, mas tens os mais masculinos, os mais femininos, os mais... E a própria comunidade é preconceituosa? Ah, sim. É. Ok. Eu acho que são. Pois. Podes... Aliás, acho não, tenho a certeza que são. Tenho a certeza que são. E tento... Isso não faz sentido, para mim não faz sentido porque acho que aquilo que nós devemos nos preocupar é ter uma... Eu acho que nós não devíamos preocupar-nos com a idade da pessoa. Tu, quando tens uma empresa e tens uma função, tu tens de te preocupar as competências daquela pessoa têm ou não para fazer aquela função. Sim. Não é? Obviamente que podes pensar a nível a um bocadinho longo prazo, mas hoje em dia já nem podes pensar a longo prazo, porque as empresas, a mobilidade dos recursos humanos está tão alta que os recursos humanos hoje em dia, quando tu és diretor de recursos humanos, sabes que a maior parte dos teus recursos mais talentosos não vão estar lá mais do que 2 anos. Sabes isso à partida. É uma regra basilar hoje. Não é? Portanto, nem interessa se estás a pensar no futuro, quando estás a recrutar. Não é? Tu tens que recrutar consoante as competências. Não interessa se é homem, não interessa se é velho, não interessa se tem qual é a orientação sexual, não interessa a cor da pele, não interessa absolutamente nada. Qual é a competência? Sabes fazer ou não sabes fazer? Não é? Vais fazer melhor ou não vais fazer melhor? Vais? Então, bora. Claro. Mas nós não estamos, Mas nós não vivemos assim. Pois, o pior é que interessa, não é? Nós Sim. não vivemos assim. Nós temos CVs com fotografia. Porquê? Percebo. Porquê é que tu precisas de ver a fotografia da pessoa que tu vai... Porquê? Não é? Sim. Sim. Tens CV com etnia, tens CV com idade, tens CV com género. Percebo. Why? Não é? Agora, há empresas que fazem isso. Há empresas que estão tão evoluídas hoje em dia que já nem cover letters pedem. Cover letter é aquela carta de introdução. Sim. Aquela Apresentação. Apresentação, Sim. ou de introdução, sim, apresentação, carta de apresentação. Há empresas tão evoluídas que já nem é isso. Eles estão-se pouco porrifando. Essa conversa dentro de apresentação vão ter depois na entrevista. É para isso que serve a entrevista. Não é? Mas... As coisas demoram muito tempo a mudar. Demoram muito tempo a mudar. E nós temos experienciado uma velocidade muito maior do que o normal. Porque as tecnologias, as comunicações, as viagens estão a acelerar esses processos sociais todos. O que é ainda mais perigoso. O que pode ser ainda mais perigoso porque se calhar não nos dá tempo para solidificar. Depois fica tudo muito... Sim. Fica tudo muito à tona, fica tudo muito... Este meu pensamento é meio básico, mas faz-me mesmo confusão malta da nossa idade. Sabes? Que está a categorizar ou que... Eu percebo que o façam. Eu percebo que o façam. Eu acho que é tão pouquinho, nós. Percebo que o façam. Agora, não perco uma oportunidade para lhes dizer que essa categorização tem mais a ver com eles do que comigo. Mas eu acho que tu estás noutro nível e isso é fixe. Isso eu não perco. Yeah. Se tens um problema, é contigo, não é comigo. Eu não tenho nada a ver com, tu não tens nada a ver com isso. Pois. Sim, percebo. Percebes? Sabendo o que eu sei de psicologia, Sim. basta-me uma conversinha muito breve contigo para saber porque é que tens esse problema. Mas é melhor não ter essa conversa. Eu não sei se tu vais querer ouvir. Pois. Percebes? Pá. Sim. Sabendo o que eu sei sobre pessoas hoje em dia, são muito básicas. Sim. As pessoas são muito básicas.
São muito básicas. Nós achamos que somos seres Ultra, hipercomplexos. não é? Não sei o quê, não. Sim. Não somos. Aquilo que é hipercomplexo e hiperinteligente é aquilo que nós não temos consciência, que é o nosso corpo. Isso é hipercomplexo e hiperinteligente. Está muito para além do nosso entendimento, da nossa compreensão. Nunca havemos de lá chegar. Estamos a anos-luz de entender os processos homeostáticos inacreditáveis que acontecem dentro do nosso corpo. Sabes? Mas nós achamos que somos complexos e que somos... Sim, Mas ultrassónicos, não somos. Somos bué da ultra... básicos. É bué da básico. Isto é tudo bué da básico. Comportamentos, não é? Basta ires ao Boom, por exemplo. O Boom também é uma experiência desse género. O quão básicos nós somos. O quão simples as coisas são. Aquilo que se passa ali é a coisa mais basilar. Não é? Que é dançar, é estarmos em comunhão, sabes? É estarmos nus, o desprender das coisas. Não é? Desprender das coisas. Tipo, ninguém vai ali para se exibir. Pois não. Não há show-off. Não há show-off. Isso é muito sabes? fixe. Sim. Sim. É aquele layer de complexidade humana que é básica. Não é complexo. É básico. Isso é verdade. E tu quando juntas e notas, por exemplo, se tu vis aquele documentário do Trainwreck do Woodstock na Netflix. Olha, o Ivan viu isso há pouco tempo. Tenho de ver. Vê. É para tu comparares a diferença entre o comportamento de uns e o comportamento de outros. Tenho de ver. E como uma das coisas muito interessantes naquele documentário é tu perceberes que nós somos tão básicos como se as casas de banho funcionarem bem, se houver água a correr sempre, se houver comida e se houver música, está tudo bem. Está tudo bem. São as únicas coisas que nós precisamos. É. Tiras 1, 2 ou 3 e acabou. Toca ali entre nós. Pois eu tenho de ver esse documentário, sim. Obviamente que ali estamos a falar de 250 mil pessoas. As condições eram completamente atrasadas, mas quer dizer, não no sítio para dormir não eram condições, não te deixavam de ter água, ao segundo dia andavam a nadar na merda uns dos outros porque as casas de banho já deitavam fiasco por fora, sabes? Não havia água, acho que houve um dia que cortaram a água. Vou ver. Vamos embora, pastel. Ai, pera lá. Há mais algum tema? Não temos tempo. Já acabou? É assim, não sei como é que isto ficou no YouTube. Beijos, abraços. Depois... Foi um prazer. Foi um prazer. Beijo.